zebra aprontou no Sul e o Grêmio está fora da Copa do Brasil. A equipe de Mano Menezes ficou no 0-0 com o CSA e deixou o gramado da Arena revoltada com a arbitragem. Em Curitiba, o Furacão venceu o Brusque por 1-0 e segue no torneio. Já no Rio, o Vasco eliminou o Operário do Paraná com o brilho de Léo Jardim nos pênaltis. E o São Paulo repetiu a dose contra o Náutico e avançou com gols de Luciano e Rodriguinho. Hoje, mais 12 times entram em campo com muitos gigantes em cena. Copa Brasil es lo mismo que Copa Libertadores, es lo mismo que Copa Sudamericana. Son 180 minutos. É do São Paulo! Eu sei que a gente tem que performar mais, eu sei que a gente tem que jogar mais à bola, eu sei que nós temos que ter mais confiança e o nosso objetivo tem sido, no tempo que eu estou aqui a trabalhar, 2. Y ahora aquí en casa tenemos que matar el juego desde el inicio, ser puntos competitivos, não vai ser fácil. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez, o pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele. Existem as nossas culpas, os nossos erros, mas o que eles fizeram aqui hoje e o que vem fazendo com o Grêmio não pode acontecer. Não é uma, não é duas, não é 3. Repetidamente, todo jogo do Grêmio tem algo em contra da gente. Ah, esse jogo será muito comentado aqui no programa. Mas claro que não tem comentário sem os grandes comentaristas do Jogo Aberto. E aqui estão Cicinho, o Náutico ficou pelo caminho e o São Paulo está classificado na Copa do Brasil. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, secadores. E o vídeo motivacional durou 3 minutos. E aí? 3 minutos. O São Paulo fez Como é que é? O vídeo motivacional durou só 3 minutos. Então não motivou tanto assim. Mas parabéns ao torcedor, parabéns ao Náutico. E acima de tudo, parabéns ao Tricolor, que hoje fez assim na conta. O Pix da Copa do Brasil. O Pix não falha. Edu Dracena, Palmeiras só joga amanhã, Santos também, tem Cruzeiro aí na parada. Copa do Brasil pegando fogo, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos, meus amigos. Como é gostoso a Copa do Brasil, né, Renata? Surpresa acontece, né? Os times, de repente, achando que é uma coisa, mas é outra. Então, é muito gostoso a Copa do Brasil. Ronaldão, hoje é dia de Corinthians e Novo Horizontino. Bom dia, óculos escuros? Bom dia, sol! Deve estar parecendo um sol. Nossa, hoje eu tô brilhando, não sei porquê. A todos esses cavalos, esse pote de mostarda que tá aqui, olha o tamanho desse pote. Agora, deixa eu falar uma coisa, hein? O Zubeldia, tem que tirar o chapéu pro Zubeldia, Cicinho. Tem que ser humilde, porque ele tá trabalhando com a molecada e dando conta do recado e colocou o Oscar para ser o maestro num campo difícil de jogar, hein? E hoje tem o Coringão, né? Hoje é onde o mundo para. Que bonito, você começou muito bem elogiando o Oscar, foi ontem um dos destaques da partida, com bastante técnica, cobrando escanteio, um cara que mostra utilidade no São Paulo e, além de tudo, tem talento. E vamos para o canal Jogo Aberto no YouTube, internet, TV, tudo misturado lá. Reclamações do lado gremista, eliminado pelo CSA da Copa do Brasil. A culpa é minha. É sim. É sim. Vamos ao trabalho. Mas, cara, é um absurdo isso que tá aqui. A gente vê cada coisa e anular um gol desse aí, onde há um contato normal de 2 jogadores, a bola sobra, é indignante. Pra gente é indignante. Mas o que eles fizeram aqui hoje e o que vem fazendo com o Grêmio não pode acontecer. Não é uma, não é duas, não é 3. Repetidamente, todo jogo do Grêmio tem algo em contra da gente. E isso pra gente também é frustrante demais. Além de jogar contra 11 adversários, tem que jogar contra a arbitragem também. Porque é assim que tem sido a nossa rotina aqui essa temporada. O Grêmio jogou pouco, mas nada justifica o que foi feito aqui. Alguém tem que entender por que eles fazem isso. Alguma razão tem que ter. Porque não é possível. Ninguém achou nada.
O Grêmio vai melhorar. Agora, isso aqui não se faz. Vir aqui nos roubar em casa não se faz. Chega, velho, acabou. Guto, o que faz o Grêmio agora? Qual é o próximo passo pro Grêmio e a justiça? Nós vamos à CBF, vamos fazer o que for necessário. Mas, de novo, tá? Eu acho que é clamor público, acho que todo mundo tem que falar. Tem que a torcida que tá reclamando da gente, com razão, né? Fora isso, fora aquilo outro, vamos ao Rio junto. Vamos ao Rio junto, botar faixa na frente da CBF lá. A vida inteira a gente foi favorecido e foi prejudicado. Sempre foi assim. O que está errado é quando a gente só é prejudicado. E é isso que nós estamos falando. Não é possível que nas 8 vezes que foi chamado, em nenhuma delas o Grêmio tinha razão. Estamos no clima da Copa do Brasil aqui no Jogo Aberto, com Ronaldão, Edu Dracena e Cicinho e o Vasco da Gama. Até o finalzinho estava segurando 1-0, melhor na partida, só que o Operário empatou, levou tudo para os pênaltis e brilhou a estrela do goleiro Léo Jardim. A torcida vascaína, Diniz, tá todo mundo aliviado e classificado na Copa do Brasil. É o Vasco. Pouco mais de 17 mil vascaínos foram a São Januário querendo uma classificação sem sustos na Copa do Brasil. Mal eles sabiam que a noite seria de fortes emoções. O que se viu no primeiro tempo foi um Vasco abaixo daquele que derrotou o Fortaleza no fim de semana e um Operário organizado. A primeira grande chance do jogo saiu do pé esquerdo de Paulo Henrique, que obrigou Elias a fazer uma defesaça. Mas logo depois, o camisa 1 falhou. Aos 42 minutos, Alan Godoy vacilou. Ryan roubou a bola, invadiu a área e contou com a ajuda de Elias para abrir o placar. Gol de um dos jogadores que mais têm sido cobrados por Diniz. Sobre o Diniz, como eu falei no intervalo ali, o Diniz é um paizão para mim. Está me ajudando muito, ele falou que vai me ajudar bastante. Como eu falei ali, ele nos outros clubes ajudou muitos jogadores, creio que agora aqui comigo ele vai me ajudar bastante. E tá sendo, até na hora do gol ele tá me dando esporro. No segundo tempo, embora Lucas Piton tenha levado perigo nessa finalização defendida por Elias, o Operário foi quem passou a pressionar. Após cobrança de escanteio, Neto Paraíba desviou e Léo Jardim fez mais uma grande defesa. Pausa para falar sobre Lloyd Augusto. O angolano entrou em campo aos 24 minutos, no lugar de Felipe Coutinho, e ao ser chamado por Fernando Diniz para receber instruções, não quis ir. Depois, acertou um chutaço, quase marcou e colocou a mão na orelha, e terminou sendo vaiado pela própria torcida. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele. E quando tudo parecia definido, bola na área do Vasco e Ademilson deixou tudo igual, levando a definição para os pênaltis. Verratti abriu as cobranças convertendo, assim como Tietê, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Adson e Hugo Moura. João Vitor e Paulo Henrique desperdiçaram. A essa altura, Léo Jardim já havia defendido 2 cobranças, de Neto Paraíba e Thales. Até que na 9ª batida, Lloyd Augusto foi pra bola e fez. E Léo Jardim pegou mais uma, dessa vez de Alan Godoy, 7-6 Vasco e classificação garantida, com direito a choro de Lloyd ainda no gramado. Classificação que fez lembrar a campanha do ano passado, quando o Vasco saiu vitorioso de 3 disputas por pênaltis, todas elas com Léo Jardim como herói. Pelo menos um pênalti ele vai pegar, então a gente tem que estar preparado para fazer o máximo de cobranças que a gente puder, e se depender dele a gente vai ter, a gente sempre tem certeza que 1, 2 ele vai sempre pegar, então é algo muito bom ter um goleiro assim, né? Já que o Léo Jardim foi o grande herói da noite, Ronaldão, sua especialidade, goleiros, o Vasco vacila, toma um empate, deixa chegar nas penalidades, sofre também,
Só que no final das contas, um 7-6 pro Vasco, a torcida comemorou e o Léo Jardim apareceu. Eu assisti esse jogo atentamente, tem coisa que só acontece com o Vasco, né? Não consegue matar, aí vai, o Léo faz uma grande defesa, também uma cabeçada no segundo tempo e no finalzinho toma o gol, mas a verdade é uma só, e é gostoso ver o time falando, olha, vamos lá pros pênaltis, mas a gente sabe que ele vai pegar um. Na minha época era assim também, viu, menina Renato? Os caras falavam, ó, vamos lá bater porque o Ronaldão vai pegar. E você sabia disso também? Eu já falava pra eles, falava assim, não, vou pegar 2. Confiança já aumentava a confiança, e isso é legal para um grupo. E parabéns pro Diniz também pela tranquilidade, porque ele chama o menino lá, o menino da chuta e fica chamando aqui o treinador. Lloyd. Tem que respeitar o treinador, velho. Se ele chamou, vai na beirada do campo, vai ouvir o que é, vai passar informação para você aprender também. Mas o Vasco ontem surpreendeu classificando, porque tinha tudo para dar errado pro Vasco, impressionante. Edu, interessante que o Operário é o campeão paranaense, é um time bem montado, bem estruturado, deu trabalho. E a gente sabe que as penalidades, nem sempre você tem uma lógica, uma dinâmica, entra o emocional. E no final das contas, era pro Léo Jardim e acabou sendo pro Vasco. Renata, e o Operário muito bem treinado pelo Pivete, um treinador jovem, um treinador que a gente está vendo um potencial Pivete muito... é jovem. o potencial muito grande, até no sobrenome, né? Desculpa. E viu que deu muito trabalho pro Vasco, por mais que no primeiro tempo, né, o Operário não jogou tão bem assim, o Vasco tomou as ações do jogo, né, fez o gol, poderia ter feito mais, mas no segundo tempo melhorou bastante, pressionou a equipe do Vasco, né, teve muitas chances ali para de repente ter feito o gol antes, mas numa bola ali cruzada, quase acabando o jogo, cabeceou, foi para os pênaltis, e você viu que o Operário é um time de jogadores experientes, jogadores que não sentiram, né, por mais que aí no finalzinho, aí, o último pênalti, eu senti uma malandragem muito grande com a equipe do Vasco. Quando foi o jogador do Vasco foi bater, houve aquela confusão, aquela coisa toda, esfriou as batidas de pênalti, aí foi lá o Léo Jardim e pegou. E aí teve outras alternadas. Então, eu acho que o Operário cai, mas cai de pé. Com certeza vai dar muito trabalho aí na Série B. E parabéns pelo trabalho do Pivete. Cicinho, vimos um jogo interessante, mas teve um personagem paralelo, na minha opinião, além do Léo Jardim, que é o Fernando Diniz. Toda hora a câmera buscava o técnico do Vasco, a sofrência, esse entreveiro com... Entreveiro não, né? Porque ele sai falando as coisas e depois ele não lembra. Mas ele e o Lloyd responde ali, né? Fazendo o gesto pra ele, ó o que aconteceu, ó o que eu fiz. Mas enfim, o Diniz tá começando de maneira intensa no Vasco da Gama. Tá começando de maneira intensa. E a cara do torcedor, né? Dá pra ver que quando o Vasco dá uma desligada no jogo, o Diniz ele chama a atenção dos jogadores e o torcedor atrás do banco de reserva grita, né? Então, digamos que ele está sendo a voz do torcedor para não deixar o Vasco... Se você nota ao decorrer da partida, o Vasco às vezes ele tem um apagão e assim, não consegue ficar com a bola e acaba sofrendo como aconteceu ontem. O Vasco, enquanto teve gás, ele foi melhor que o Operário. Mas foi nítido que o jogo do final de semana contra o Fortaleza, onde teve que... Ganhou de 3-0, mas teve que correr e se empenhou muito. Até o Felipe Coutinho foi substituído aos 20, 25 minutos do segundo tempo, porque estava muito cansado. Deu para ver a queda do Vasco. O Operário, ele não conseguiu aproveitar tão bem, porque se tivesse forçado um pouquinho mais, talvez não teria nem levado para os pênaltis, porque teve muita oportunidade na bola aérea, que é uma deficiência muito grande, que o Diniz vai ter que treinar muito a equipe do Vasco. Para quem não está envolvido com o coração, é muito legal acompanhar uma disputa por pênaltis. Mas Inter, não repita, por favor, hein, amanhã. Não é bacana para a saúde, para o lado cardiológico. O Furacão ganhou de 1-0 do Brusque, conseguiu eliminar o adversário e segue na competição. Muito bem. Edu, o Atlético Paranaense vive um momento atípico na Série B e provavelmente enxerga a Copa do Brasil como uma grande alternativa até para salvar a temporada. E você tem que eliminar os seus adversários. Tinha empatado e aí venceu o Brusque agora. Não, venceu dentro de casa, é importante resultado, até mesmo para dar confiança, né, Renata, para a sequência da temporada. Como você bem disse, não está muito bem no Campeonato da Série B. Né, o time está passando por uma reformulação, né, jogadores jovens tendo oportunidade, treinador interino. Então isso é um somatório onde é o momento do Atlético. É um momento de confusão, um momento de instabilidade. E você vencendo um jogo como esse, garantindo a vaga para a próxima fase, é muito importante para a sequência do campeonato. Bom, agora vamos para o continente europeu,
Final da Liga Europa, evento ao vivo aqui na Band pra você. Tottenham e Manchester United. Gente, grande clássico inglês e pra parar o Brasil aqui na Band. Detalhes no Jogo Aberto. Bilbao, norte da Espanha. Mas nos últimos dias, a cidade ganhou um novo sotaque, um novo ritmo e até uma nova bandeira. São mais de 70 mil torcedores ingleses que cruzaram o continente em nome de um sonho: a Taça da Liga Europa. Mas infelizmente já houve registros de baderna. Na cidade de San Sebastián, não muito longe de Bilbao, o clima esquentou. Nas ruas do centro histórico, uma briga generalizada entre torcedores do United e do Tottenham chocou moradores e turistas. Esse vídeo mostra agressões, objetos voando e até uma mesa sendo usada como arma. Que isso não se repita mais e que apenas o futebol seja notícia, até porque é um clássico do futebol inglês numa decisão europeia. E que troféu bonito, viu? Pesa 15 quilos, é o troféu mais pesado dos que a UEFA produz, mas ele tem um peso diferente, tanto para Tottenham como para Manchester United, que tentam levantar um troféu e salvar uma temporada que tem sido bastante decepcionante. Os Spurs terminaram a Premier League em 17º, o United em 16º lugar. Vencer a Liga Europa não é só a redenção, é também um bilhete para a próxima Liga dos Campeões. Não, eu acho que o facto de termos momentos bons e momentos maus e em todos eles haver uma linha incrível por parte dos nossos adeptos de apoio, faz-me acreditar que eu também tenho que ser sempre igual no máximo das minhas capacidades, de maneira a que os adeptos continuem a acreditar e a gostar daquilo que nós fazemos no dia-a-dia e que transformamos isso nos jogos. E claro, tem o Brasil em campo. No United, Casemiro é o homem da experiência. Vai para sua 9ª final europeia. Do outro lado, o Tottenham aposta nos gols de Richarlison. Resta saber se ele vai começar entre os titulares com a volta do Son, recuperado de lesão. Estou aqui há 10 anos e sempre quis ganhar um troféu. Será um grande dia para o clube, para os atletas e para mim também. Tottenham e Manchester United, final da Liga Europa, é decisão na tela da Band a partir das 13h45 da tarde. Que jogaço! São duas equipes tradicionais, respeitadas, que não fizeram uma boa Premier League, mas que agora têm uma chance de ouro de ganhar um título tão importante e, inclusive, garantir vaga na Liga dos Campeões da Europa, hein, Cicinho? Exatamente, Renata. É um grande passo a essas duas equipes, né? Que, assim como você frisou bem, no campeonato inglês, um é 16º, o outro 17º. Estava bem próximo ali da zona de rebaixamento, mas não corre mais o risco. E pode coroar a temporada com o título que classifica para a Champions League. Então, é expectativa de um grande jogo e também da gente ver os brasileiros e vamos estar ligados aí. E acredito que o Ancelotti também estará ligado para acompanhar os brasileiros aí nessa grande final. Casemiro, por exemplo, não é? Ele voltou a jogar muito bem lá na Inglaterra e que é um dos preferidos do Ancelotti, historicamente falando, não é? Já já a gente vai trazer a Copa do Brasil. Agora, vamos seguir por aqui, mas é lá na internet, porque tem gols internacionais pra gente acompanhar. Olha quem tá fora do campeonato argentino, River Plate, por exemplo, hein? Já já, então, pra você, Copa do Brasil, jogos de ontem, de hoje, classificados, expectativa e muito mais, hein? Final de semana, teremos Fórmula 1 aqui na Band. Mônaco, um dos principais circuitos da temporada, vai acontecer, estamos de olho. Welcome to Monaco. Vai começar o Grande Prêmio de Mônaco. This is the Grand Prix of Monaco. Charles Leclerc do Capricho vence em casa. Como eu sou girassol, você é meu sol. Nossa, eu amanheci tão bem.
Tão Amanheceu com sol, né? calma, tão inspirada, tão feliz. Mas não tem nenhum motivo especial, porque a vida é boa. O futebol também, de vez em quando, é muito bom. E, Ronaldão, você está aqui, então tá tudo certo. Levantou Inclusive, bem. imagino que você tem alguma coisa bem legal pra contar, Sim, não é? uma coisa boa, mas você levantou bem, porque você trouxe até o sol pra dentro do estúdio aí. Meu Deus! Está ofuscando o mundo. Coisas que só o futebol faz pela gente, Oi. não é? Olha que bacana, olha aqui. Que é isso aí? Não vou mostrar o que é, por enquanto, porque eu tenho um vídeo muito especial. Obrigada, mundo do futebol brasileiro. Vocês lembram do Jogo Aberto sempre. Solta o azulão, paixão. Aí, Renata Pan, nós vai te enviar a camisa do CSA, viu? Aqui é o Gustavo Nicola, aqui é o Betão. Nós vai mandar pra você a camisa do CSA, valeu? Deus abençoe, viu? É nóis. Tamo junto. Ei, Gustavo, Betão, encomenda rápida, chega no destino e chega bem, ó. Olha aqui, Brasil, que coisa interessante. Parabéns. Uhul. Se eu dançasse, só que eu não danço. Olha a alegria dela. CSA classificado na Copa do Brasil. Falaram que CSA tem várias definições. A primeira e a melhor delas é time classificado na Copa do Brasil, beleza? Mas poderia ser confirmada saída antecipada para outros também, né? Ou cancelar o seu acesso. Uia! Mais alguma ideia, Ronaldo? Não, eu tô aqui pensando em outra coisa, porque o Inter pode pegar o CSA ainda se passar, hein? Porque o CSA já passou. Então tem que tomar cuidado, hein? Meu Deus, hein? Vai que Mas cai. isso é futuro e é possibilidade. Então... Eu estou falando do hoje, o agora. O CSA segue na Copa do Brasil e eliminou um gigante na competição. O segundo maior vencedor da Copa do Brasil é o Grêmio, só perde para o Cruzeiro e está fora. Mano Menezes e seus comandados não seguem na competição, mas reclamaram da arbitragem. Matheus Candançan. E ó, Para sonhar com a classificação na Copa do Brasil, o Grêmio precisava balançar a rede. Os minutos iniciais indicavam a tarefa não seria fácil. Quando Kiki Oliveira ficou frente a frente com o goleiro do CSA, Gabriel Félix levou a melhor. O chute de Marlon fez uma curva perigosa, mas Félix defendeu de novo. Thiago Marques perdeu a chance de marcar. O CSA ficou pedindo um pênalti no lance, mas o árbitro nada marcou. Antes do intervalo, Ronald escorou para Monsalve. O colombiano chutou, mas bateu na trave. No segundo tempo, Bright White arriscou de fora e Gabriel Félix espalmou. Arezzo finalizou de primeira, tentando surpreender o goleiro do CSA. Mas Gabriel Félix estava mesmo em uma noite inspirada. Nos instantes finais de partida, o Grêmio marcou para o alívio da torcida presente na arena. Aravena mandou para a rede, mas a comemoração durou pouco. O árbitro Matheus Delgado Candançan não deu o gol. Foi chamado pelo VAR para a revisão, mas manteve a anulação. A decisão do campo é falta aqui. Falta? Falta. Ok, a decisão do campo é falta. Vamos analisar então essa falta que ele marcou pela 2. Existe um tranco aí, o cara não consegue subir. Ok, perfeito. Existe esse impacto. Ok. Inconformado com a decisão, Arezzo partiu para cima da arbitragem e foi expulso. Tem que jogar contra 11 adversários, tem que jogar contra a arbitragem também, porque é assim que tem sido a nossa rotina aqui essa temporada. Eu vi aí na TV, carrega pelas costas, eu tô com a mão aberta e invento uma falta. O que ele falou pra... A vida inteira a gente foi favorecido e foi prejudicado. Sempre foi assim. O que está errado é quando a gente só é prejudicado. Com o placar zerado na arena e o 3-2 no jogo de ida, o CSA eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Uma vez mais, cara, é um absurdo isso que tá aqui. A gente vê cada coisa
e anular um gol desse aí... O Grêmio jogou pouco, mas nada justifica o que foi feito aqui. Alguém tem que entender por que eles fazem isso. Alguma razão tem que ter. Porque não é possível. Ninguém achou nada. O Grêmio vai melhorar. Agora, isso aqui não se faz. Vir aqui nos roubar em casa não se faz. Chega, velho, acabou. A queda precoce na Copa do Brasil gerou protestos por parte da torcida. O Grêmio também reclamou muito da arbitragem. O jogo teve direito à confusão. Depois do apito final, o atacante Pavon tentou cuspir no árbitro e acabou acertando um policial militar que estava trabalhando no jogo. Foi registrado um boletim de ocorrência. Pavon foi conduzido até o GCRIM e o caso foi relatado em súmula. Mas o que eles fizeram aqui hoje e o que vem fazendo com o Grêmio não pode acontecer. Não é uma, não é duas, não é três. Repetidamente, todo jogo do Grêmio tem algo em contra da gente. A responsabilidade é toda minha. Eu quero ouvir esse áudio de novo, com calma, do VAR, e a gente vai discutir, sim, esse lance. E CSA tem outras definições. Teria uma que era Chico sempre afônico, não vem trabalhar mais, né? E a sua, Rona? Caiu sem anunciar. Pode ser. Opa, Cicinho! Ah, Cicinho sabia antes. Tá impossível esse jogo. Bom, agora o Grêmio reclama desse lance, porque realmente 1-0 mudava toda a dinâmica da classificação do CSA. Mas aí o juiz em campo, ele marca a falta, ele revisa, ele permanece com a decisão e a gente vai ouvir outra vez a comunicação do VAR e do árbitro. Decisão do campo é falta aqui. Falta? Falta. Ok, a decisão do campo é falta. Vamos analisar então essa falta que ele marcou pela 2. O campo é falta no primeiro momento. Não sei se vai pegar. Eu não sei se ela vai pegar. Tá, eu preciso entender o lance. O jogador do Grêmio, ele tá indo em direção à bola e os dois se chocam. Tô na escuta. Tô na escuta, Matheus. Tem um tranco aqui e depois no goleiro também a bola. Tá bom. Pedro, no goleiro, tira o... Ok, já tirei. Se vier alguém, Tá, regime tudo limpo, tá? A única questão é essa disputa do jogador do Grêmio com outro jogador. E o braço que ele fala que tá sangrando, que pega, é do próprio companheiro. Matheus, sim, o jogador do Grêmio tem um tranco nas costas do adversário, o braço é do próprio companheiro. Porém, existe sim o tranco do jogador do Grêmio, ok? Ok, tá confirmada a falta. Tem um tranco nas costas, velho. Eu não sei de quem! Já falou! É dele, o tranco é dele, o próprio Kahneman, ok? Matheus, venha na área rever a situação. Venha na área pra rever. Venha na área pra rever. Venha na área pra rever. É no Kahneman, ok? Existe uma disputa onde o Kahneman vai pra frente, o defensor vai pra trás, eles se chocam. O braço do qual sangra é do próprio jogador de branco nesse momento. Existe um tranco aí, o cara não consegue subir. Ok, perfeito. Existe esse impacto. Ok. É mesmo? Eu não entendi o que ele falou. Bom, é revisado pelo árbitro no vídeo. A gente prestou bastante atenção na conversa da Daiane Muniz com o Matheus Candansan. E agora a opinião de vocês. Porque o gol foi anulado pela falta do Kahneman no adversário. E, inclusive, na própria avaliação do VAR, isso é bem mostrado, é bem exemplificado. Edu, você teria marcado essa falta, sim ou não? Renata, teria marcado sim, né? A gente vê a imagem, por mais que, de repente, o Kahneman foi empurrado, mas isso acaba atrapalhando o defensor do CSA, né? De subir na bola. Isso acaba atrapalhando. E o árbitro marcou no campo. E ele só foi rever o que ele tinha realmente marcado. Então, na minha opinião, ele acertou. Cicinho, qual é a sua opinião? A minha opinião, eu estou junto com o Edu. Você pode ver que o árbitro ele está muito bem posicionado. Então, a posição favoreceu ele, no entanto, que ele nem precisou de VAR para dar, ele só foi para confirmar.
E tá todo mundo falando, prejudicou o Grêmio. Não prejudicou o Grêmio. O Grêmio tá se apoiando num gol aí que foi muito bem anulado, porque o futebol do Grêmio é bem abaixo daquilo que é a história do Grêmio. Então não adianta se apegar nesse gol aí, porque ia até pros pênaltis, é bem provável que perderia nos pênaltis. Nós até falamos aqui, Cicinho já sabia antes. Então isso daí não é nenhuma surpresa. Não adianta se apegar no pênalti, porque não foi pênalti. O Grêmio vem reclamando... O gol foi bem anulado. Sim, o Grêmio vem reclamando de vários lances sistematicamente. Aconteceu no Grenal, no jogo contra o São Paulo. Então, acho que não pode ficar só olhando para a questão da arbitragem. O Grêmio precisa jogar mais futebol. E o CSA não era o favorito desse confronto. E ele conseguiu eliminar um time que é tradicionalíssimo na Copa do Brasil. Ronaldo, você daria essa falta sim ou não? Gente do céu, eu acho que... Acontece o seguinte aí, só acontece esse empurrão nas costas porque o Kahneman, ele é empurrado também. E dentro da área é contato. Dentro da área tem o contato, todo mundo tem o contato. Agora, por que ele tá com os braços assim pra empurrar? Então, por causa do choque. Porque ele vai pro choque, ele não vai com o peito aberto. Quando o cara tá empurrando ele vai, olha lá, ele vai pro choque e ele põe a mão pra proteger, isso aí é instinto. Mas aí ele foi empurrado pra cima do cara, tanto é que o zagueiro não consegue subir. E ele também não consegue parar, porque ele tá sendo empurrado, pode ver. Essa é a impressão que eu tive. E esse é o contato dentro da área. Então, já que teve empurrão de lá, empurrão de cá, pra mim era lance normal aí, hein? Eu daria um gol. Eu não vejo empurrão do cara no Kahneman, não. Eu vejo o cara com o peito choque. Eu vejo o cara com o peito nas costas do Kahneman. Ele foi empurrado lá, assim, É que o Kahneman, todo lance, quando ele onde tá o Kahneman, você tem que dar falta. Mas nesse lance ele foi empurrado. Quando ele participa, você tem que olhar umas 4 vezes para poder definir. Porque o Kahneman é um jogador que, especialmente antes do VAR, a gente comentava aqui, ele teve várias vantagens. Então, o Kahneman não é um jogador que tem um histórico tão favorável nessas questões. Mas eu vejo essa falta e acho que ela foi bem analisada pela Daiane. Não foi nada. Desculpa, o árbitro, ele teve a chance de fazer a marcação em campo e de marcar também depois da revisão, porque ele poderia ter trocado. Sim. E aí ele vê, então na minha opinião ele acerta agora. Claro que tá dando polêmica, porque era um gol que levaria para os pênaltis, mudaria a história da partida talvez, não é? Mas o CSA também tem que ser valorizado. Ganhou por 3-2 a primeira partida. E brincadeiras à parte, a gente sempre vai fazer as brincadeiras, mas vai lá na casa do Grêmio, segura o resultado. Tem esse lance que é polêmico, é um lance polêmico, ok, mas na minha opinião a arbitragem acertou. Mas é porque você é do Inter. Pense o que quiserem, essa é a minha opinião. Eu peço desculpa também ao pessoal do CSA, mas pra mim aí não foi nada, foi contato. Mas a gente falando do Grêmio, né, por exemplo, o Grêmio teve inúmeras chances de fazer o gol, deixou até o último minuto, tá bom, fizesse o gol, mas o Grêmio, você teve quase 90 minutos aí pra você fazer o gol, teve chances aí, ter mais tranquilidade de finalização, criou inúmeras chances. Então, não é de repente colocar a culpa na arbitragem, como em alguns lances estão acontecendo. O Grêmio tem que pensar em si mesmo. De repente, essa eliminação possa trazer coisas boas para o Grêmio. Tem que pensar para o lado positivo. Vai ter tempo para treinar, o Mano Menezes vai tentar corrigir alguns erros, né? E mas só vai empatar ou fazer 1-0. Uma das coisas que, de repente, o treinador que tem só vai empatar ou fazer 1-0. Vai empatar 1-0. Mas em todos os jogos o Grêmio estava tomando gol. Ontem já não tomou, já é uma coisa positiva, né? Agora tem que fazer gol também para querer ganhar o jogo. Só uma coisinha, o Grêmio, para chegar até aqui, passou nos pênaltis pelo São Raimundo de Roraima, que não tem nem divisão. Passou pelo Atlético de Minas, que é um time que está ainda se consolidando. E enfrentou o CSA, que no momento também está numa divisão que não é a Série A. Está na zona de rebaixamento. Então, e eu acho que isso é uma coisa que o Grêmio tem que rever. Ele já vinha aos trancos e barrancos e ele não conseguiu, inclusive, ser bem sucedido. Foi nos pênaltis e agora ele perdeu fora e não venceu em casa. Pode ser que o Grêmio queira olhar só para a arbitragem, é um direito que a torcida e o clube têm, mas, na minha opinião, é pouco para o que acabou acontecendo nesse confronto. E foi buscar um treinador que saiu do Fluminense na primeira rodada. Já estava tendo um clima ruim ali, trouxe ele pro Grêmio. Então, aí eles já sabem o que eles querem, né? Acho que é bem isso. Bom, quem não passou tanto sufoco assim foi o São Paulo, pelo contrário, repetiu o placar de 2-1 para cima do Náutico, se classificou, não teve motivação que ajudasse o clube pernambucano e o São Paulo segue em busca de mais uma taça de Copa do Brasil. Luciano outra vez, hein? Saca mais, não adianta mais assistir. O jogo começou quente nos aflitos. Pressão do São Paulo desde o apito inicial.
E chance clara logo no primeiro minuto, com Lucas Ferreira. Muriel salvou. Mas na bola parada não teve jeito. Escanteio cobrado por Oscar e cabeceio preciso de Luciano, aos 4 minutos. O cenário complicou rápido para o Náutico. Marquinhos foi expulso aos 10 minutos, após pisão em Cédric. Pouco depois foi Ferrarese quem recebeu o vermelho, por carrinho em Igor Pereira. As imagens dos dois lances foram checadas pelo VAR. Tem uma trava acima do tornozelo com uma torção de tornozelo. A intensidade é média para alta. O contato é no tornozelo, o atleta vem numa fase... Ele se projeta no ar, é o número 32, confirma pra mim. Isso aí, o número 32. Ok, vou retornar pro campo de jogo com tiro livre direto, vou cancelar o cartão amarelo, vou aplicar cartão vermelho pro jogo brusco grave, ok? Com 10 para cada lado, o São Paulo recuou e o Timbu aproveitou para pressionar. Teve volume e tentou se impor, mas esbarrou na dificuldade de transformar o domínio em chances claras. Na segunda etapa, Rodriguinho apareceu bem. Aproveitou o rebote e mandou um belo chute de fora da área, ampliando para o tricolor. A torcida do Náutico ainda teve um alento. Hélio Borges marcou nos minutos finais. O gol inicialmente anulado foi validado após revisão do VAR. Esta foi a primeira derrota do Náutico aqui no Estádio dos Aflitos na temporada. Além disso, a equipe do Hélio dos Anjos viu outra marca positiva cair. O time não era vazado há 8 jogos, quase 4 meses. Com o resultado, a vitória do São Paulo, agora a equipe tricolor avança para as oitavas de final e garante uma graninha massa, mais de 3 milhões de reais. Aqui neste tipo de torneo, como en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, tenés malos 45 minutos y prácticamente se te complica la serie. Mentalmente lo jugamos como si fuese una Copa Libertadores, hallo que es el respeto que se merece la Copa Brasil y porque es el mismo formato. Eu vejo o jogo de hoje como um jogo onde a gente conseguiu colocar um adversário que tem uma folha mais ou menos 17 vezes maior do que a nossa. E isso existe uma qualidade técnica visível de jogadores excepcionais, só que não conseguiram render tanto quanto, na minha opinião, os nossos jogadores. Conseguiram ser extremamente incisivos e pontuais. Bom, agora quero falar do jogo e depois vamos para as expulsões, que foram os lances mais marcantes do primeiro tempo entre Náutico e São Paulo. Cicinho, muita brincadeira, muita zoeira, não é? Usar o jogo aberto como motivação. O Náutico lutou, tentou, mas o São Paulo mostrou que é superior, sim. O Náutico sabia da força do São Paulo, né? Da dificuldade que encontraria de poder reverter o placar. E se apoiou, obviamente, isso é normal no futebol, nessas motivações, nesses vídeos motivacionais, que às vezes dá certo, às vezes não. Mas parabéns ao torcedor, parabéns ao Náutico, que jogou de igual para igual com o São Paulo. Um gramado muito pesado, né, com muita chuva aí, atrapalhou um pouquinho o espetáculo. E se não fosse a expulsão do Ferrarese, o placar seria um pouco mais elástico. Mas foi um jogo, na verdade, o São Paulo jogou pro gasto. E vale ressaltar que o Oscar jogou 90 minutos no campo bem pesado e comandou ali o meio-campo do São Paulo. Então, na medida do possível, foi um bom jogo do São Paulo e também um bom jogo do Náutico. Quando eu analiso a Copa do Brasil e o São Paulo, Edu, eu penso que recentemente o tricolor paulista ganhou esse título e fez muito bem. O presidente foi reeleito, Dorival Júnior, muito querido pelo torcedor. E o São Paulo sabe que a Copa do Brasil ela se apresenta como uma boa alternativa para você fazer algo diferente numa temporada. E olha que o São Paulo ainda não tem nem o Lucas Moura, que é talvez o grande nome desse time, mas os garotos estão aparecendo. O Rodriguinho, que passou por lesão, voltou, fez gol. Enfim, acho que foi uma partida bacana para o São Paulo. Bacana e muito boa, eu vejo assim, Renata. O Zubeldia, ele achou o esquema tático, né, achou o que os jogadores gostam de jogar dentro do campo, e a gente vê que ele está dando oportunidade para o Medin Cotia. E é isso que a gente pedia para ele, de repente dar essa oportunidade. Mas ele só está dando essa oportunidade porque o time está encaixado, o time está conseguindo jogar de uma forma competitiva. Você vê hoje o São Paulo criando corpo, né? Por mais que a gente brinca aqui e tal, mas o São Paulo sim é um dos candidatos. A gente tem que reconhecer sim, pelo que vem apresentando. Por mais dificuldade que tinha ontem jogando lá em Recife contra o Náutico,
Ele colocou a bola no chão, no primeiro minuto já deu um chute a gol que já colocou, peraí, aqui é o São Paulo. Então, parabéns ao São Paulo, parabéns pela classificação e mostra que o São Paulo está no caminho certo, dando a oportunidade para aqueles meninos que estão vindo da base do São Paulo. E ontem, inicialmente, depois vamos falar das expulsões, o São Paulo começa com 3 zagueiros, dá uma variada tática ali, mas o Subeldia está muito mais tranquilo no cargo, ninguém mais está pedindo a cabeça dele, ele também mostrou que alguns conceitos que a torcida pedia, põe mais os jovens, traz o pessoal de Cotia e ele está fazendo isso. O São Paulo está se equilibrando, Rona. Tá, e tá maturando a molecada. Maturando, gostei. Tá dando aquela, né? Aquele acompanhamento. Acho que foi por isso que ele não colocou no Campeonato Paulista, não quis fritar a molecada dessa forma. Mas assim, o São Paulo tá com um time que, olha, tá numa pressão boa, tá numa correria boa, no campo pesado. Deixou, eu vi ele gritando ali, não sei se vocês perceberam isso, que ele grita com o Oscar, falou, não precisa marcar, posiciona e faz o time jogar. Porque o campo estava pesado e a molecada entregando. A molecada mastigando, voltando pro meio de campo, recompondo. É a cara do treinador. E ele na chuva também, ele não foi pro banco. Ele ficou na chuva ali, jogando abraçando com todo o time, mundo, né, Ronaldo? jogando com o time, pressionando com o time. Ó, vai dar trabalho em cima do São Paulo. E a volta do Lucas agora, Lucas, abre o olho, vai ficar no banco, filho. Se não correr, vai ficar no banco. É que o Lucas tem muita qualidade também, né? Vai encaixar perfeitamente nesse time do São Paulo. E uma outra coisinha que eu queria falar também aqui, nesse jogo que eu percebi do São Paulo com o Timbu, dar um impedimento desse é brincadeira. Vocês estão de brincadeira, vocês estão esperando o VAR, é bandeira esperando o VAR, é juiz esperando o VAR, o torcida esperando o VAR, nós em casa esperando o VAR. Então acaba com a juizada, deixa só o VAR tomando conta, porque estava na mesma linha dela, na mesma reta, é simples. Opa, não vou levantar porque tem um lá embaixo, baixou e corre, levantou. Ah, não, vou levantar porque tem o VAR. Então acabou o futebol. Ontem eu fiquei bravo. Todo mundo viu o gol, saiu o gol. Vamos pro jogo, bora. Sim. Aí não, vamos ver a linha. 1 metro. 1 metro é muito, pô. E o Náutico, que estava no prejuízo, já perdeu no Morumbi. Rapidamente o São Paulo, numa cobrança de escanteio muito bem executada pelo Oscar, faz o gol com o Luciano. E na sequência o Náutico, já tendo que recuperar 1-0, tem o Marquinhos expulso nesse lance com o Cédric. Eu até pensei que o Cédric nem voltaria, que seria excluído a partida ali, porque pensei que a lesão era séria mesmo. Mas, na verdade, foi uma entrada feia e o Jonathan Pinheiro, o árbitro do jogo, teve que ir ao VAR para expulsar-se, sim. Eita. Renata, aí foi uma infelicidade, não foi nenhuma jogada violenta. Ele foi tentar bloquear uma possível ida para a linha de fundo do Cédric e o Cédric, com a qualidade que tem, deu um drible ali e acabou levando um pisão. Foi justa a expulsão porque ali, o pisão realmente, o pé do cara pegou na canela, já escorregando pro tornozelo do Cédric, então foi justa a expulsão e vale ressaltar, muito boa a arbitragem, não dava qualquer falta, tá? Principalmente conhecendo, o Luciano caía, pegava a bola e dava falta contrária. Mas o VAR até... deixa eu torar. Mas deixa até torar. ali o árbitro tem que saber que ele tem essa possibilidade. Sim, então, mas ele deixa torar o jogo todo, porque eu vi o Klaus. No clássico eu vi o Klaus. Ele deixou torar. Aí se sai o gol, aí eu vou no VAR ver. Quer dizer, era pra ele ter apitado umas 15 faltas antes de sair o gol. Então é melhor apitar do que tá no campo. Porque senão sai do campo bandeira, sai do campo do juiz, que eu me irritei com vocês ontem. Mais uma vez, vendo o jogo do Grêmio e vendo esse jogo ontem eu me irritei. Um jogo gostoso, um jogo pegado, um jogo jogado na chuva. A bola correr. Mas é igual o carro, Ronaldo. Não pode. O carro você tem um piloto automático. Falta tem que apitar. Aí, eu acho que esse daí tinha que estar já de vermelho na hora. Aí já tem que ir vermelho e algema. Só pela imprudência do Ferrarese já tinha que expulsar, porque a bronca que o Luciano deu no Ferrarese. Aí não dá. Carrinho de frente, né? Esse primeiro lance que a gente mostrou, a expulsão do Náutico, alguém não expulsaria? Não, justo. Não tem como. Então agora vamos analisar efetivamente o lance do Ferrarese. Porque o São Paulo já tinha vantagem no placar, tinha um jogador a mais, e aí o Ferrarese, de maneira precipitada e até desnecessária, Edu, foi lá e se envolve nesse lance e toma o vermelho. Imprudente, né? Poderia até machucar grave aí o jogador do Náutico. Né, uma jogada que, tá no meio do campo, o jogador já estava com a bola dominada, então só cerca, né? E poderia ter complicado muito mais a equipe do São Paulo. Mas eu entendo que... E o Alisson também foi expulso no jogo. O árbitro não precisava nem ir no VAR, Renato. Nessa aí já dá vermelho lá na hora, porque olha o carrinho de frente como foi. Né, uma imprudência total aí do Ferrarese. Ferrarese sabe, né, que vai sobrar para ele, não é possível. O jogador depois deve sentir que fez uma coisa errada. Claro.
Quando os companheiros começaram a olhar pra ele, ele falou, ai. E tomou até uma dura do Ele Luciano. colocou o Náutico no jogo de novo. E tomou uma dura do Luciano, porque a equipe estava muito bem montada, estava bem postada ali, não há necessidade no meio-campo, e já é a segunda vez, né? Porque com o Alisson também. Então, às vezes, o São Paulo precisa controlar nesse excesso, né? Eu sei que quer pegar, marcar em cima, tudo bem, o Zubeldia a gente vê nos treinamentos, mas dá uma seguradinha, porque às vezes Carrinho no meio de campo não, né? Atitude juvenil. Bom, Carrinho não dava nem na área. Já tudo de Corinthians e Novo Horizontino. Tem mais Copa do Brasil e agora o enfoque aqui no Jogo Aberto é Corinthians e Novo Horizontino. Até parece uma coisa meio Campeonato Paulista, mas é Copa do Brasil, é jogo importante. E as informações do lado do Timão agora. Cenas que trazem aquela tranquilidade para fiel. Memphis e Garro na resenha e em campo. Sorrisos captados pelas nossas câmeras durante os quase 30 minutos de um raro treino aberto no Corinthians. Garro, inclusive, participou pela segunda vez seguida com o grupo, mas todo cuidado é pouco com o argentino e o problema crônico dele no joelho. Pela evolução, o meia pode aparecer entre os relacionados já nesse sábado contra o Galo em BH. Assim como o Memphis, que tende a voltar no fim de semana e segue o tratamento intensivo no tornozelo direito. O holandês veio pela primeira vez ao gramado. Mesmo exemplo do lateral Mateuzinho, que tem um edema na coxa. Ambos fizeram trabalhos separados do elenco. Com direito a um longo e bom papo entre Dorival e Fabinho Soldado, o ambiente em campo segue leve, mas fora dele, uma das patrocinadoras da camisa rescindiu com o Corinthians por não concordar com algumas cláusulas no contrato. A diretoria ainda tenta reverter a situação, mas as marcas da empresa, por enquanto, deixaram de aparecer nos espaços do clube. Em meio ao conturbado ambiente externo, com possível impeachment do presidente e demissão da chefe do departamento médico, Corinthians tenta treinar em paz e entra em campo em jogo que vale 3 milhões e 600 mil reais, além de uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Não vai ser fácil, ellos un equipo forte y nos tenemos que começar o jogo muito agressivo e convencido de ganhar. E quem fez o gol da ida contra o Novo Horizontino foi justamente o Héctor. Vitória por 1-0 na estreia de Dorival. De lá pra cá, só uma derrota em 6 jogos do comandante. Para mim, personalmente, foi muito importante, porque me ajudava a coger confiança e que venia de tempo de não estar jogando e foi um partido que me encontrei muito bem. O adversário vem de vitória sobre o Atlético, é apenas o 9º colocado na Série B e tenta um avanço inédito para as oitavas da Copa do Brasil. Jogo que poderemos marcar o nosso nome na história do clube, é nisso que nós temos que nos agarrar. Mesmo com um espaço curtíssimo de tempo, nos preparar. Portanto, o Tigre vem a campo com Ayrton no gol, Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Patrick Bray, Luiz Oyama, Jean Irmer, William Farias e Matheus Friso, Vagninho ou Pablo Diego e Natan Fogaça. Já um provável Corinthians tem Hugo Souza no gol, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Andileri, Raniele Martinez, Carrijo e Igor Coronado ou Breno Bidon. No ataque, Romero ou Thales Magno e Yuri Alberto ou Héctor Hernandes. Hoje, o Timão conta com Itaquera e os olhares atentos, porém tranquilos de Dorival Júnior, que avançou em 19 dos últimos 20 mata-matas disputados por clubes. Tá aí o Corinthians, então, se preparando para jogar contra o Novo Horizontino. Já tem vantagem do primeiro confronto e agora é diante do seu torcedor. A pergunta mais importante é essa. O Corinthians vai com a equipe titular, poupará jogadores. Qual será a estratégia, Ronaldão, do Dorival Júnior? Não, titular não vai. O Garro ainda não tá meia boca, tá voltando a fazer... Mas eu tô dizendo que tá disponível, né? Não, tá fazendo o trabalho de campo, deve ficar no banco. Pelo menos para todo mundo ver ele lá na arena. Faz tempo que o torcedor corintiano não vê ele na arena. E o Memphis, o tornozelo dele tá inchado. Então o Dorival vai inventar alguma coisa aí. E Dorival, não quero dar pitaco no seu time aqui, fora, longe disso.
Mas o Félix Souza ficou bem longe do gol, hein, bebê? Ficou bem lá na direita, né? Ficou bem lá na direita, virou uma avenida de vez em quando, mas eu gostei dele ali, longe do gol. Porque até o Hugo ficou tranquilo no jogo. Então, eu espero que no clássico deu certo. Tô escutando isso aí mesmo? Joga ele pra direita. A gente fala assim, o cara ruim joga pra direita ou pra esquerda. Deixa o meio que a gente fecha aqui. E assim que tem que ser, Dorival. Agora, a ausência do meio será sentida. Porque joga muita bola. Capelani já pede passagem aqui no programa. Pera um pouquinho, bebê. Tem um negócio pra você no telão. Uma bomba no telão. Dá uma olhada lá. Quem chegou no Atlético Paranaense? Não, a bomba pra mim é pro torcedor do Furacão. É pro torcedor, olha lá. Capela! Boa sorte, meu amigo! Oi, Lorê, um beijo pra você, um abraço pra todo mundo. Olha só onde a gente tá, que coisa maravilhosa, gente. Que visão privilegiada. Vamos falar do nosso Coringão? Calma, que eu tô aqui com o meu pé quente, Ronaldo. Fica na tua aí, dá uma segurada. Mas o negócio é o seguinte, eu amo o Odair Hellmann, que ele me deu uma grande alegria em 2019. O meu Atlético foi campeão da Copa do Brasil em cima do Inter, que era comandado por quem? Por Odair Hellmann. Hellmann já me deu um título contra o Colorado em 2019. E agora vem pro Furacão. Graças a Deus não é um estagiário. Vem, maionese, vem, maionese. Maionese, ele me bate feito maionese. Eu vou lembrar disso aí toda semana. Toda semana eu vou lembrar cada jogo do Atlético Paranaense. Eu vou mostrar o Capelanes desse jeito. Boa sorte. Quem avisa, amiga, é só... Já passou daquele jeito, não vai dar nenhuma notícia do Corinthians, será? Ele ficou empolgado com o Helma, maionese lá. Capelanes, tomara que você esteja assim daqui 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Ok. Capela, e o Corinthians? O Ronaldão falou que, mas tem jogadores que não estão disponíveis, mas dos que estão disponíveis, o Dorival entrará com força completa, vai preservar, mesclar, já existe alguma informação? Sim, Rê, tem. Ontem, inclusive, estava no CT Joaquim Grava e a gente conseguiu mostrar, literalmente, que tivemos aí 15, 20 minutos de atividade aberta. A gente mostrou o Memphis Depay, mas estava naquela nhaquinha também, não está relacionado, está se recuperando de um problema no tornozelo. E o Garro, gente, eu não sei se vocês vão se lembrar, nas últimas oportunidades em que o Garro ou treinou, e o Corinthians divulgou imagens, ou jogou no estádio corintiano, estava sempre com uma proteção no joelho. O que aconteceu ontem? Tava lá com a chuteirinha desamarrada, só fazendo me engana que eu gosto, aquele treino de movimentação, mas não estava com a proteção. Aí você, torcedor corintiano, me pergunta, mas ele vai estar relacionado, Capela? A expectativa, pelo menos até ontem, é que talvez ele pudesse estar, mas como o Corinthians não está com tanta pressa assim para não queimar etapas, expectativa mais uma vez é que o Garro, quem sabe, para o final de semana volte a ser relacionado. Então, pelo menos ele que passou por aquela cirurgia, foi parar na Espanha, retornou às atividades, aparentemente tá bacana, tá legal, muita saúde ao Garro, mas por enquanto fora de combate. E assim, se você me perguntar a provável escalação, tava até ouvindo o Lucas Herrero falando aí sobre o Novo Horizontino, sobre o Corinthians, é mais ou menos isso. Joga um ou outro. Por quê? Por mais que o foco do Corinthians também seja a Copa do Brasil, o Timão tem outros interesses também na disputa do Campeonato Brasileiro. Mas hoje, respondendo sua pergunta, Rê, pela informação que temos, a tendência é mais força máxima do que time alternativo. Se for poupar, pelo que a gente tem de feeling e até de informação, acho que no máximo umas 2 pecinhas aí, viu, Rê? Muito bem, Capelanes, ótimas informações. Ronaldo tá aqui ligado. Sempre. Já a gente conversa mais com Capela, com Cicinho, Edu, Ronaldão. Mais da classificação do São Paulo que segue na Copa do Brasil. Bateu o Náutico por 2-1 e o Cicinho, tá? Como é que é, Cicinho? Olha. Ai, que inveja. Olha. Tricolor. Uma classificação com a marca dele. Graças a Deus saímos classificados, que era o objetivo principal. Diante de uma boa equipe, um campo que... Vocês veem, o campo não tá legal, mas a gente soube administrar a partida e graças a Deus saímos vitoriosos e classificados. Vamos que vamos. Depois de fazer os 2 gols no jogo de ida no Morumbi, Luciano abriu o placar contra o Náutico no Estádio dos Aflitos logo aos 3 minutos. Luciano não é mais o titular absoluto na equipe de Zubeldia, mas voltou a mostrar que ainda pode ser útil. Con respecto a lo de Luciano,
en estos 2 juegos ha vuelto al nivel que yo conocí de él. Por supuesto, como siempre he falado, es un jugador importante en todos os aspectos. Só que logo depois do gol, o clima esquentou. Nessa disputa de bola, Marquinhos, do Náutico, pisou no tornozelo de Cédric Soares. Depois da revisão pelo VAR, o juiz deu vermelho direto para o jogador do Timbu. O São Paulo também teve um jogador expulso 9 minutos depois. Ferrarese deu um carrinho em Igor Fernandes e levou o cartão vermelho. Um jogador a menos para cada lado. Lo de Ferraresi son errores que no podemos cometer. Hoy una falta evitable y fuera de contexto. Le dimos vida a un equipo que la tenía muy difícil. Con la expulsión, 1-0 abajo. Antes do intervalo, Lucas Ferreira arriscou para tentar ampliar, mas Muriel defendeu. No segundo tempo, foi a vez da base aparecer e de alguém que deu a volta por cima. Rodriguinho aproveitou o rebote para fazer o segundo do tricolor e voltar a marcar depois de 3 anos. Cai no pé do Rodriguinho, que de primeira manda no ângulo. Feliz pela oportunidade, pelo gol. É um momento que eu estava precisando muito para mim voltar a ter confiança, voltar a ser o jogador que eu sei que eu posso ser. A última vez que a cria de Cotia balançou as redes foi em 2022, na sua estreia pelo profissional, no jogo pela Libertadores, aqui no Morumbi. Mas desde então, Rodriguinho não conseguiu uma sequência por conta de lesões e a falta de espaço na posição. Creo que en el caso de los jóvenes, de los juveniles, ellos tienen la... a ver cómo llamarlo, la posibilidad ellos tienen que tomar la iniciativa. Hoy lo puse, la aprovechó, hizo un gol, ahora tiene que seguir buscando más minutos. O Náutico ainda diminuiu com Hélio Borges. A arbitragem de campo viu o impedimento, mas o VAR traçou as linhas e validou o gol do Timbu. Mas ficou nisso, 2-1 São Paulo e vaga garantida para a próxima fase da Copa do Brasil. Mentalmente lo jugamos como si fuese una Copa Libertadores. Hallo que es el respeto que se merece la Copa Brasil e porque es el mismo formato. Uma vitória da superação da base e de um veterano que vinha perdendo espaço. Rodriguinho e Luciano, a insistência de Cotia e a resiliência da experiência pedem passagem. Daqui a pouquinho, muito mais sobre o São Paulo classificado na Copa do Brasil. Vamos falar de Corinthians e Novo Horizontino, polêmica na classificação do CSA, que eliminou o Grêmio em Porto Alegre. Mandou uma camisa linda, obrigada. Debate por aqui. E aí, óculos escuros? Agradeceu o Fogaça, né? Ele mandou um omeletão de ovo de avestruz, caralho. Obrigado, Fogaça. Em forma de pessoa. Não dá nem pra enxergar, velho. Tá tão exagerado assim? Não. Só o óculos escuro pra combater aí, meu Deus. Que omeletão, hein? Calma aí, o sol não ofusca o brilho de Ulisses Costa. Ele cobre, né? Ele cobre. Obrigado. Minha mostarda. Tá tudo bem, gente? Um abraço pra vocês, uma boa tarde a todos. E hoje tem mais Copa do Brasil. Grêmio. Que fizeram com o Grêmio, hein? Vergonha, hein? Vergonha. Deixa eu mostrar uma pessoa que está tranquila, que segue na Copa do Brasil, tudo muito bem ajustado na vida, no futebol, em qualquer lugar. João Pedro Sgarbi, boa tarde. Boa tarde, que coisa linda, hein, Rê? Um beijo pra você, meus amiguinhos também. Tá lembrando um sol, um girassol mesmo, né? Coisa ali. Não, você é meu amiguinho. Sou nada. Eu te considero meu amigo. Mas eu não. E falando em sol, você me lembra um sol, sabia também, sabia? Você vou te falar onde, hein? Não, fica quieto. Ainda bem que todo mundo se dá super certo. Nossa, aqui, super bem, super O bem. relacionamento é ótimo. Cicinho, você gosta de provocar, mas essa você levou a melhor, hein? Boa tarde. E saiu o DNA, viu, Renato? O Luciano não é só pai do Palmeiras e do Corinthians, não. É pai do Náutico também. Ué, fazendo vários gols. 2 no primeiro, 1 no segundo. É gol pra todo lado do Luciano. Marco Aurélio Cunha, você já conhecia de outros tempos o Cicinho, não é? É legal, que música é essa? Doutor, o senhor causou ontem no nosso chat lá no YouTube. Esse doutor dá um tapa na pantera. Doutor Marco Aurélio Cunha, revela
revelações são importantes. Bons tempos de Jamaica. Boa tarde a todos, boa tarde, Rê, boa tarde, Cicinho. E vamos prosseguindo, né? O São Paulo, mais uma vez, provou que é São Paulo, né? E Chico Garcia, volta logo, tá? Um grande abraço. Volta nada. Chiquito! Chiquito sempre afônico. Tem que melhorar, né, Chiquito? Vai dar tudo certo. No futebol é o que menos importa, né? Tem hora que é assim mesmo. Chico, que eu gostaria muito que você estivesse aqui hoje, sendo zoado. Mas, Edu Dracena, você que está tão acostumado ao topo da tabela, a grandes objetivos conquistados com antecedência, que coisa, a Copa do Brasil, às vezes, ela maltrata, hein? Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Chico, como o Dr. Marco falou, volte logo, você faz falta aqui. Cicinho, pra você. Já foi 2 vidas já, hein, Cicinho? Daqui a pouco não tem mais não, hein? Já se ligou de 2, hein? Não vai ter próxima, não. É ousado. Achando que é gato, velho? Tem 7 vidas? Vai. Olha, hoje, por exemplo, tem um jogo entre Atlético Mineiro e Maringá, hein? Jogo duro, perigoso. Isso me lembra que Everton Guimarães está na hora de se apresentar através do nosso telão de BH para o mundo do futebol. Everton, tá tudo hoje tão bom aqui no programa, o humor tá fluindo, todo mundo pensando, refletindo, trabalhando bem, com agilidade. Coisa boa, né? É verdade. Como eu sou girassol, você é meu sol. Renato, eu tô me matando de rir aqui. Sabe por quê? Grande Nazi! Nazi Uira! Viva Nazi! Viva a Ira! Viva Edgar Escandurra! Isso é rock and roll na veia, meu girassol! O Nazi cantando pra você, Renata! Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Presta atenção. Eu tô morrendo de rir aqui. Eu não podia falar isso, não. Meus chefes me pediram pra não falar, mas eu não vou aguentar, porque eu sou uma figura subversiva. Meu chefe fala, não fala. É porque ontem, quando pintou esse negócio do Marco Aurélio Cunha, o cara chamou o doutor Marco Aurélio Cunha de doutor Marconha Aurélio Cunha. Você é besta, velho. Depois dessa aparece o Capelanes, oportunamente. Capela! Não acreditava. Capela! Ele não falou isso ao vivo. Você não conhece o Batistuta, Capela. Mas vai saber se era o Batistuta, né? Mas o estado que ele tava. Era o Cristo. Não vai conseguir falar, ó. Aguenta aí. Ele não aguenta, ele não consegue falar. Bom, quem será que acertou o palpite do jogo entre Náutico e São Paulo? Quem? Não sei. Quem? Eu vou só falar a regra primeiro. Palpite é uma coisa que gera nervosismo, confusão, provocação, estresse, descontentamento. 2-1 Náutico, mas o São Paulo ganha nos pênaltis. 3-0 São Paulo. Não, acho que 1-1 é o resultado que classifica. 4-0 São Paulo. O São Paulo vai ganhar o jogo 2-0. 3-0 Timbu e passa Timbu! Timbu e passa Timbu! O meu palpite é 2-1 para o São Paulo. É 2-1 para o São Paulo. É 2-1 para o São Paulo. Ela não erra uma só acerta. Não, esse ano o rei dos palpites aqui no programa é Marco Aurélio Cunha. Hoje ele erra todos. Não, ele tem, já desde o Paulistão. É que você com o Marco Aurélio e com o Chico é uma coisa o ano inteiro que você fala dele. Velho. E Cara, o Marco Aurélio também chato é você. Cara, chato, velho. Você tá mal-humorado. Ela acertou e acabou. O girassol acertou, acabou. É ciúme que chama? Ciúme do girassol, meu Deus? Um pouco. Ciúme de você. É fato. Ô, Marco Aurélio Cunha, agora tá tudo certo. São Paulo vai esperar a próxima fase para conhecer seu adversário, aquela coisa toda. E é um time que ganhou a Copa do Brasil, aprendeu a entender a competição e agora tá gostando desse assunto. Não é fácil ganhar as 2 partidas e a outra fora. Eu dizia que ia ser um jogo difícil e foi. Campo pesado, felizmente um gol logo no começo, que aliviou um pouco a tensão da partida. Vai ver, jogadores expulsos.
jogaram mais de 90 minutos, vou contar talvez, pelos acréscimos, com 10 contra 10. Eu estou preocupado com o jogo do Mirassol, porque o que desgastou o time ontem não foi fácil, mas parabéns, São Paulo, ótima vitória. Mirassol é uma pedreira, né, Rona? É você mais do que eu, mas a gente não tem boas recordações. Você vê de amarelo, acho que foi pra isso, né? Pra cutucar onça. Não. Eu quero brilhar, eu quero ser feliz. Às vezes você é feliz sem vencer. Outras coisas acontecem no futebol e você fica feliz também, tá tudo bem. O que a gente precisa é de opções. Sgarbi. Oi. A opção era se classificar e o São Paulo nem titubeou. É verdade, a obrigação de São Paulo passar, né, Rê, contra o Náutico. Mais uma vez, a festa linda da torcida ontem, isso não é um desrespeito com o Náutico, mas momento, São Paulo na Série A, Náutico na Série C, a diferença é muito grande e ontem ficou nítido isso. O jogo tinha tudo para ser tranquilo, né? Já abre um 1-0 logo de cara, um jogador a mais pro São Paulo. Aí o Ferrarese, que vinha de ótimas partidas ali, cometeu esse erro, né? Que ele se desculpou nas redes sociais também. Acontece, passou. E o jogo, cara, o São Paulo até, o doutor fala muito do campo pesado, que é um jogo difícil, eu concordo. O São Paulo no segundo tempo até ali soube administrar para não desgastar tantos jogadores. E é bacana, né? Assim, o Zubeldia coloca Rian e Rodriguinho. O Rian ali participa, tenta fazer o gol. Rodriguinho faz um golaço, sai comemorando, o Zubeldia comemorando. Então mostra a importância também de dar oportunidade para esses jovens no São Paulo. Quem? O Rodriguinho perdeu. Mas fez o gol, isso que importa. Depois de 3 anos sem fazer gol. Como é que você tá se sentindo vestido de corintiano hoje, branco e preto? Não tô corintiano não. Por causa do jogo do Corinthians? Então, é que eu sou Corinthians. Um pouquinho, né? Aqui do seu lado, você me transmite um pouco isso. Quem transmite é o Ronaldo. E só pra fechar, o São Paulo já classificado na Libertadores, classificado em Copa do Brasil. E o brasileiro vai ser aquele campeonatinho ali que parece ser busca pelo G6, tudo. Só que bacana a campanha de São Paulo nas Copas esse ano mais uma vez. E grande partida do Oscar. Nossa, jogou muito. Claro. Fala isso pro Capelanes, que critica o Oscar. Você acha que ele não viu o jogo? Uma partida com intensidade, com controle de passe, de bola, grandes assistências. E o que eu mais gostei do Oscar... escanteio e assistência, né? Pode ser que seja. E o que eu gostei muito do Oscar foi a dinâmica dele de combate. Ele desde quando? Desde sempre. Ele duelou. O Oscar realmente fez uma partida excepcional. Parabéns, Luciano Oscar. também sendo importante, né? O Luciano é um cara que muita gente fala que o ego do Luciano. Cara, Luciano esse ano sabe que joga, é mais reserva do que titular, com todos os jogadores disponíveis, tá aí sempre entrando, dando conta, no último jogo apoiando também ali o André Silva na cobrança. Bacana demais, é um cara não fez nada mais, nada Paulo. menos que obrigação também o time de São Paulo, né? Na moral, não, concordo. É um time de terceiro, a grandeza do São Paulo, o tamanho de São Paulo. A gente sabe que o futebol em alguns momentos se iguala, mas, por exemplo, você pega o Oscar ditou o ritmo do jogo. O São Paulo jogou no pé dele. E o São Paulo poderia ter preservado o Oscar, já tinha um resultado favorável. Claro. Ele poderia ter tirado o Oscar bem antes do jogo. Claro. E ele deixa o Oscar até o final da partida. E eu acho importante isso. Porque, inclusive, há por aí comentários de que o Oscar estaria nessa pré-lista de 50 nomes, ampla, do Carlo Ancelotti. É um cara que eu acho que para o São Paulo ele vai ser importante. Ele tem uma qualidade técnica diferenciada. E é um jogador que, se o São Paulo tiver seguindo em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, vai precisar muito do Oscar. Muito. Não, precisa muito até pela qualidade que ele tem, né, Renata? Dá pra ver, é nítido quando o Oscar tá com a bola no pé, a bola chega no companheiro totalmente redonda. Então, é um 10. Exatamente. Ontem ele jogou mais retraído, né, ao lado ali do Alisson e deu conta do recado. Isso demonstra também o respeito do São Paulo pelo adversário e a seriedade com que o São Paulo encarou a partida, né? Então, assim, parabéns ao São Paulo, parabéns ao Zubeldia. E o São Paulo fez prevalecer toda a sua força, a sua história, né? E o seu empenho ali dentro de campo. Eu discordo somente do Marco Aurélio. Não foi um jogo difícil assim. Porque o São Paulo, era que colocava a bola no chão, chegava com tranquilidade. O São Paulo jogou pro gasto, até porque o Náutico não ofereceu tanto perigo, a não ser naquele último lance. Edu, quando você vê o time de São Paulo, do Campeonato Paulista até agora, essa evolução do time, o Zubeldia agora mais estabilizado também, o que chama mais sua atenção? Não, eu acho que o São Paulo está criando um corpo, assim, como time, importante. A gente brinca aqui às vezes e tal, né, cutuca um outro, mas a gente também tem que ressaltar quando um time está vivendo um bom momento. E o Zubeldia achou o time do São Paulo, achou o esquema tático do São Paulo para jogar. De repente, que ele está pensando com o Oscar um pouco recuado. De repente, quando entrar o Lucas, colocaria o Lucas ali na frente dos dois, né, junto com o Alisson, seria o trio ali do meio de campo. Então, são situações que o treinador, né, colocando isso, mostra que conhece muito bem o elenco. E eu vou ressaltar também com relação ao meio de Cotia.
Acho que os meninos que estão entrando muito bem, né? E é um momento legal do time. Quando o time está jogando bem, né, o time está confiante, qualquer jogador que você coloque ali vai jogar bem. E jogador com talento acaba se destacando mais ainda. Então, parabéns pelo São Paulo, parabéns pela classificação. E a gente sabe que o São Paulo, né, por mais que a gente, como eu falei mais uma vez, a gente brinca, o São Paulo é um time que vai brigar pelos títulos aí que está disputando. A gente vê o São Paulo como uma equipe que, em algum momento, o torcedor pedia a presença dos jovens, esses jogadores que vieram da Copinha, principalmente o Rio Francisco, e ele acabou, num momento até que não tinha outra solução, trazendo o Matheus Alves, trazendo o Lucas Ferreira, dando titularidade, intercalando. Luca. Ontem... Oi? O Luca. Claro, o Luca que entrou e definiu o jogo e que é um jogador que daqui a pouco, se não se lesionar, pode seguir. Enfim, o São Paulo está criando algumas alternativas bem interessantes, porque não é fácil hoje a questão do elenco no futebol. Para falar mais de São Paulo 2-1 no Náutico pela Copa do Brasil e classificação no bolso. Olha o São Paulo nesse pacote de times se classificando na Copa do Brasil. Você vê a equipe do Zubeldia como favorita ou como uma das favoritas a vencer essa competição? Não, Renata, não vejo. Não vejo, com todo respeito aí aos coleguinhas, os triucas, mas não vejo. Eu ainda acho um time instável, se bem que daqui a pouco vai ter todos os jogadores que ficaram fora, quer dizer, nem todos, né? Disponíveis, mas ainda não vejo. Acho que é um time ainda instável, acho que é um time que ainda oscila, mas ainda não vejo como favorito, não. Eu continuo dizendo que para a conquista de tudo que vai participar esse ano, o grande favorito para mim segue sendo o Palmeiras. Agora, eu só queria fazer um recorte sobre o jogo de ontem de São Paulo, uma coisa que me chamou muita atenção. O Oscar é um jogador que eu sempre vi como um atleta que era muito útil com a bola nos pés e pouco útil sem a bola. Mas ontem, ele surpreendeu. Ontem eu vi um Oscar ligado no 220, dando carrinho, marcando, ocupando espaço, defendendo. E não é comum, pelo menos para mim, não é comum esse tipo de Oscar que eu vi no jogo de ontem. E eu acho que isso fez muita diferença num gramado pesado. Enfim, não vou dizer que tinha risco, porque não teve. São Paulo abriu o placar logo no início do jogo e aquilo ali tirou meio que toda a força do adversário. Então, ontem eu vi um Oscar bem diferente, viu? E eu acho que o São Paulo pode ganhar com isso, mas não o suficiente para ser favorito para ganhar, viu, Renata? A gente estava falando aqui, Everton, ouvindo o seu comentário sobre a questão do Oscar, falando que ia voltar, era isso, né? Então voltamos. Bom, daqui a pouquinho não pode faltar uma polêmica, ainda mais na Copa do Brasil, que está causando tanta polêmica entre Daiane Muniz e Matheus Candançan na arbitragem do jogo entre Grêmio e CSA. O time alagoano está classificado. Decisão do campo é falta aqui. Falta? Falta. Ok, decisão do campo é falta. Vamos analisar então essa falta que ele marcou pela 2. Campo é falta no primeiro momento. Não sei se vai pegar. Eu não sei se ela vai pegar. Tá, eu preciso entender o lance. O jogador do Grêmio, ele tá indo em direção à bola e os dois se chocam. Tô na escuta. Tô na escuta, Matheus. Tem um tranco aqui e depois no goleiro também a bola. Tá bom. Pedro, no goleiro, tira o... Ok, já tirei. Tá, regime tudo limpo, tá? A única questão é essa disputa do jogador do Grêmio com outro jogador. E o braço que ele fala que tá sangrando, que pega, é do próprio companheiro. Matheus, tá? Sim, o jogador do Grêmio tem um tranco nas costas do adversário, o braço é do próprio companheiro. Porém, existe sim o tranco do jogador do Grêmio, ok? Ok, tá confirmada a falta. Tem um tranco nas costas, velho. Eu não sei de quem! Já falou! É dele, o tranco é dele, o próprio Kahneman, ok? Matheus, venha na área rever a situação. Venha na área pra rever. Venha na área pra rever. Venha na área pra rever. É no Kahneman, ok? Existe uma disputa onde o Kahneman vai pra frente, o defensor vai pra trás, eles se chocam. O braço do qual sangra é do próprio jogador de branco nesse momento. O 19 existe o tranco aí, o cara não consegue subir.
Ok, perfeito. Existe esse impacto. Ok. Classificação. Copa do Brasil não tem essa de jogar bonito, jogar legal. É classificar e seguir na competição. Agora, o Grêmio reclama bastante desse lance. O áudio já está disponibilizado, já avaliamos aqui 3, 4 vezes. E é importante que cada um possa opinar. O Cicinho e o Edu tiveram a chance outra vez de analisar esse lance específico. Continua com a mesma opinião, Edu? Continuo, Renato. Eu continuo com a mesma opinião. O Kahneman atrapalha, né, o defensor do CSA em subir. Pode ser que ele não pegue a bola, mas atrapalhou. É falta. Então, para mim, muito bem marcada aí pelo árbitro. Cicinho. Continuo com a mesma opinião. Falta bem clara. Sgarbi. Nossa senhora, eu dou... Pelo amor de Deus, gente. Não, quem empurra, na minha opinião, quem empurra o Kahneman antes é o jogador do CSA, que fica buscando contato com ele ali pelas costas e acaba gerando, para mim, esse impacto do Kahneman no defensor do CSA. Vale estar, tá? O Grêmio tá com um discurso também de que, nossa, o Grêmio prejudicado. Não, campanha do Grêmio na Copa do Brasil é uma vergonha. Já tinha passado tomando sufoco de clubes muito inferiores antes. E aí, pelo amor de Deus, contra o CSA também não jogou praticamente nada durante os 180 minutos. Lógico que ontem até evoluiu um pouquinho, só que esperava-se muito mais. O Candançan, mais uma vez querendo aparecer, anular um gol desse, uma vergonha. E ele foi ainda orgulhoso, na minha opinião. Foi orgulhoso ali de ir pro VAR e continuar com a decisão dele. Olha, eu já quero dizer até um contraponto, não acho vergonha nenhuma, pelo contrário, a análise é bem explicada, se concordam ou não, ok, mas ela explica, o árbitro tem a chance, ele marca em campo, marca depois na revisão do VAR. Eu não vejo vergonha nenhuma. Pra mim, a vergonha foi justamente no áudio do VAR. Que eu não vejo vergonha. Mas a posição deles, Garbi, é privilegiada. O Kahneman é um jogador que onde ele tá envolvido, você tem que olhar umas 3, 4 vezes. Primeiro ele fala primeiro falam de cotovelada. Aí depois de empurrão. Na minha opinião, o áudio do VAR torna tudo confuso. Porque o lance, ele tem tudo isso. Por isso que falaram de tudo isso. Porque o lance tem tudo isso. E a partir do instante, o Kahneman deixou de jogar futebol quando surgiu o VAR no futebol brasileiro. Que o Chico Garcia, inclusive, aplaudia. Que zagueirão. A gente sabe como é que ele jogava. Jogador violento. E eu não tenho medo de falar porque era mesmo. Cansei de ver ele arrebentar, pegar jogador. E acabou. E aí acabou. Surgiu o VAR, acabou. O Kahneman, fez bem o árbitro. Outro, ele empurra mesmo, impediu que o jogador subisse. E, pra mim, lance bem anulado. Marco Aurélio Cunha. Olha só. A bola está tão alta que o Kahneman e os dois jamais pegariam essa bola. Então, não há como alcançar essa bola. É um lance totalmente normal para mim no futebol, um bloqueio. E aí veio o jogador do Grêmio lá atrás e cabeceia para o gol. Eles não influíram no lance em momento algum. Para mim, um confronto de 2 jogadores, 3 jogadores, um batendo no outro, nada, absurdo anular esse gol. Bloqueio nas costas, doutor? Bloqueio, Mas nas costas, ok, na sua frente se bloquear, mas ok. E a falta antes? Mas foi mas um vai empurrando o outro, é igual dominó. Então, mas o cara do CSA empurrou ele antes. Talvez se ele tivesse empurrado, não teria sido. Ele não ia pegar a bola. Então quer dizer que se o outro estivesse matando lá do lado, não pode dar falta porque não está participando da jogada. A questão é o seguinte, nós estamos analisando por esse ângulo. Olha onde o juiz está, ele está vendo o braço esquerdo do Kahneman e o outro braço assim, a posição do juiz, olha lá, ó. Por isso que ele teve a certeza de dar a falta. Entendeu? Ele só foi no VAR para concluir aquilo que ele tinha visto e que chamaram. Falta nenhuma aí, então, nenhuma. O Ronaldão. Eu tô nessa linha aí de contato, porque tudo bem que tá o Kahneman ali, né, meu? Acho que foi por isso que o juiz já deu a falta, mas assim, esse contato, eu vou na linha do doutor no seguinte também, essa bola tá viajando lá pro fundo já. Onde estava tendo esse combate aqui, teve o choque teve dentro da área. Sempre teve dentro da área. Então, pra mim, aí não teve nada não. Acho que o Grêmio reclama com razão, pra mim. Everton Guimarães. Renata, vamos lá. É que a gente está olhando muito o lance da mão nas costas, mas para mim a falta... Eu reconheço que o Grêmio tem sido muito prejudicado. Nesse lance eu acho que o Grêmio não foi, e para mim a falta não foi nem um empurrão nas costas, mas o pisão que o Kahneman dá no calcanhar do zagueiro do CSA. Ele chega com... Antes de ser empurrado, o Kahneman, ele pisa no calcanhar do defensor. O lance é claro. Ele pisa no calcanhar do defensor que ficou caído com ele. Então, para mim, a falta é ali, é embaixo.
Para mim, a falta foi embaixo. O tranco aconteceu, fizeram a dança do machixe, meus contemporâneos vão saber bem do que eu estou dizendo, mas ele pisa no calcanhar, quase tira a chuteira do zagueiro. Então, para mim, foi falta, Renato. Eu acho que não é... O Grêmio tem sido prejudicado, mas nesse lance aí, para mim, houve a falta. Pois é. Capelani, sua opinião. Renato, eu queria te corrigir ao vivo para todo o Brasil. Atenção, fique até comigo, preste atenção. Você só errou uma vez na vida. Quando você achou que você estava errada. Porque você foi brilhante, foi assertiva, foi certeira no lance. E não tem nada desse negócio de ai, que vergonha, ai, que absurdo. É bem verdade. O Grêmio está sendo prejudicado ao longo da temporada, como o Sport, entre outros clubes. A banca paga e recebe, que nem falou presente. Mas muitas vezes, quanto que vocês não receberam, hein, presente? Quanto? E nunca vi ninguém do Grêmio falar nada. Assim como nunca vi ninguém que foi beneficiado por alguma coisa. Então, Renata, eu concordo 1000% contigo. Tem nada de vergonha, de absurdo, que não sei o quê, parem as máquinas, que não sei o que lá. O lance que o Everton cita, faz um exercício você que está assistindo aí o Jogo Aberto. Joga aí no Twitter, no X, seja lá o que for, coloca Kahneman, aí você põe lá em vídeos, começa a procurar. A maior parte das imagens mostra a pegada em cima. Poucas imagens mostram embaixo o contato. Ele tira a base na hora da subida do jogador do CSA. Esse lance, para mim, se fosse no meio campo, era falta dentro da área, porque saiu do Grêmio, não importa. Então, o lance, para mim, foi corretamente anulado. Podem chorar e chora mais, que chorar no lugar é na cama, Renata. Capela, a Copa do Brasil, ela é cruel, porque ela coloca frente a frente times que estão desnivelados em outras situações. Então, muitas vezes, por você ser da Série A, por você ter tradição, vários títulos, imagina-se que vai ser fácil, vai ser tranquilo, vai passar com a camisa. Isso não existe. Eu, como torcedora, fui eliminada pelo Globo. O Globo fez o quê depois disso? Nada, mas é conhecido porque eliminou o Inter de uma Copa do Brasil. O Grêmio empatou com o São Raimundo de Roraima, que não tem divisão. Passou nos pênaltis. O Grêmio empatou com o Atlético, que é um time que está começando a ter alguma coisinha, mas tem chão ainda. E aí o Grêmio perde para o CSA por 3-2, um jogo que o time alagoano buscou até o final, batalhou. Coisa que ontem o Grêmio ficou esperando o quê? Se ele precisava reverter uma vantagem do adversário. Então o Grêmio tem que acordar, porque ele tá mal no Campeonato Brasileiro. O Grêmio não foi bem na Copa do Brasil, não só nesse confronto, mas nos outros. Então tem que acordar, vai ter que contratar, vai ter que melhorar. E aí ficar só falando de arbitragem, que tem justiça, eu concordo com o Everton. Tem vários lances que o Grêmio foi prejudicado, sim. O Grenal, eu falei aqui que eu teria dado aquele pênalti para o Grêmio, que o Braulio não deu. Falei do jogo de São Paulo, que eu acho que o Grêmio não foi prejudicado, mas ok. Tem gente que acha que o Luciano encenou, que aquilo não existiu. Enfim, só que aí, na Copa do Brasil, tem que olhar para os problemas. E o Mano Menezes foi o mais sensato. Ele falou, a arbitragem é um problema, mas aqui a gente tem que olhar para o nosso lado. E a culpa é minha. Ele disse isso. Eu sou o culpado. Então, é isso. Não, isso eu concordo. Não dá para o Grêmio colocar a culpa só na arbitragem, sendo que não produziu nada na Copa do Brasil. O Grêmio quase foram 2 vexames, né? Contra, você falou, um clube que não tem nem divisão, Atlético, que agora tá surgindo. Contra o CSA mereceu a classificação. Esse lance, no meu ponto de vista, que não deveria ter sido anulado, lógico que o Grêmio reclama dessa forma, só que não jogou bola pra passar também, não jogou. Ai, Gustavo e Betão, obrigada pela jogando, camisa que chegou aqui. Olha que linda! Como é que é? Vamos lá, cada um. A gente deu, cada um aqui deu uma definição. Você não pro Chico? Ele gosta de azul? Não, aqui é Chico sempre afônico, né? Aqui a minha é confirmada a saída antecipada. A sua, Cicinho? Cicinho sabia antes. Edu! Cancelado sua acesso. Cancelado seu acesso. Cancelado seu acesso. Ronaldão, a sua? A minha, como é que eu falei? É cai sem anúncio. Ai. Quer dar uma olhadinha? Eles mandaram um recado. Obrigada, pessoal do CSA, por lembrarem de mim. Não sei por que lembraram, mas lembraram. E eu agradeço muito. E aqui em Rede Nação. Com sua amizade, né? Aí, Renata Fã, nós vai te enviar a camisa do CSA, viu? Aqui é o Gustavo Nicola, aqui é o Betão. Nós vai mandar pra você a camisa do CSA, valeu? Deus abençoe, viu? É nóis. Já coloquei, inclusive, esse recado lá no Instagram, pode olhar, tá tudo certo. Agora, é isso, gente, a Copa do Brasil tem jogos hoje, amanhã, todo mundo tem que ficar atento. Avisar o Grêmio também, que no Sul é só o chororado que pode chorar, pô. Não pode ficar chorando todo mundo ao mesmo tempo.
Faz favor, hein? Mas Vamos parar tava... com isso. Sabe Quem mandou contratar o Mano? Você sabe... Quem mandou contratar o Mano que só empata? Ou empata alguém de 1-0, pô. Você Aí sabe... quer ganhar de 2. CSA, lembraram de mais uma. Chora sobre a arbitragem. Mas você sabe que estava escrito, né? Todos nós sabíamos aqui. Pela própria campanha do Grêmio, cara, que foi pífia. As pessoas têm que assimilar e falar, ó, nós estamos não errados. Não ganhou uma na Copa do Brasil. Então, nós meu amigo errados. Ulisses Costa, você Sim, tá demais. Nós estamos errados. O jogador tem que ter consciência. Cara, olha o que nós estamos jogando. Nós estamos errados, nós temos que melhorar isso aqui. Entendeu? Não, ele foi totalmente passivo de novo. O ano todo tá assim, né? Entendeu? Foi totalmente passivo. A arbitragem, o Grêmio foi prejudicado. Foi prejudicado. Passivo, foi prejudicado. Não tem problema, tudo bem. Mas isso tem acontecido muito na arbitragem do futebol brasileiro com todos. Ao contrário, sempre na atividade está João Pedro Sgarbi, que está causando tanta polêmica entre Daiane Muniz e Matheus Candançan na arbitragem do jogo entre Grêmio e CSA. O time alagoano está classificado. Decisão do campo é falta aqui. Falta? Falta. Ok, a decisão do campo é falta. Vamos analisar então essa falta que ele marcou pela 2. Campo é falta no primeiro momento. Não sei se vai pegar. Eu não sei se ela vai pegar. Tá, eu preciso entender o lance. O jogador do Grêmio, ele tá indo em direção à bola e os dois se chocam. Tô na escuta. Tô na escuta, Matheus. Tem um tranco aqui e depois no goleiro também a bola. Tá bom. Pedro, no goleiro, tira o... Já tirei. Tá, regime tudo limpo, tá? A única questão é essa disputa do jogador contra o jogador. E o braço que ele fala que tá sangrando, que pega, é do próprio companheiro. Matheus, tá? Sim, o jogador do Grêmio tem um tranco nas costas do adversário, o braço é do próprio companheiro. Porém, existe sim o tranco do jogador do Grêmio, ok? Ok, tá confirmada a falta. Tem um tranco nas costas, velho. Eu não sei de quem! Já falou! É dele, o tranco é dele, o próprio Kahneman, ok? Matheus, venha na área rever a situação. Venha na área pra rever. Venha na área pra rever. Venha na área pra rever. É no Kahneman, ok? Existe uma disputa onde o Kahneman vai pra frente, o defensor vai pra trás, eles se chocam. O braço do qual sangra é do próprio jogador de branco nesse momento. O 19 existe o tranco aí, o cara não consegue subir. Ok, perfeito. Existe esse impacto. Ok. Classificação. Copa do Brasil não tem essa de jogar bonito, jogar legal. É classificar e seguir na competição. Agora, o Grêmio reclama bastante desse lance. O áudio já está disponibilizado. Já avaliamos aqui 3, 4 vezes, e é importante que cada um possa opinar. O Cicinho e o Edu tiveram a chance outra vez de analisar esse lance específico. Continua com a mesma opinião, Edu? Continuo, Renato. Eu continuo com a mesma opinião. O Kahneman atrapalha, né, o defensor do CSA em subir. Pode ser que ele não pegue a bola, mas atrapalhou. É falta. Então, para mim, muito bem marcada aí pelo árbitro. Cicinho. Continuo com a mesma opinião. Falta bem clara. Sgarbi. Nossa senhora, eu dou... Pelo amor de Deus, gente. Não, quem empurra, na minha opinião, quem empurra o Kahneman antes é o jogador do CSA, que fica buscando contato com ele ali pelas costas e acaba gerando para mim esse impacto do Kahneman no defensor do CSA. Vale estar, tá? O Grêmio tá com um discurso também de que, nossa, o Grêmio prejudicado. Não, a campanha do Grêmio na Copa do Brasil é uma vergonha. Já tinha passado tomando sufoco de clubes muito inferiores antes. E aí, pelo amor de Deus, contra o CSA também não jogou praticamente nada durante os 180 minutos. Lógico que ontem até evoluiu um pouquinho, só que esperava-se muito mais. O Candançan, mais uma vez querendo aparecer, anular um gol desse, uma vergonha. E ele foi ainda orgulhoso, na minha opinião. Foi orgulhoso ali de ir pro VAR e continuar com a decisão dele. Olha, eu já quero dizer até um contraponto, não acho vergonha nenhuma. Pelo contrário, a análise é bem explicada, se concordam ou não, ok. Mas ela explica, o árbitro tem a chance. Ele marca em campo, marca depois na revisão do VAR. Eu não vejo vergonha nenhuma. Pra mim, a vergonha foi justamente no áudio do VAR. Que eu não vejo vergonha. Mas a posição deles, Garbi, é privilegiada. O Kahneman é um jogador que onde ele está envolvido, você tem que olhar umas 3, 4 vezes. Primeiro ele fala primeiro falam de cotovelada. Aí depois de empurrão. Na minha opinião, o áudio do VAR torna tudo porque confuso, o lance, ele tem tudo isso.
Por isso que falaram de tudo isso. Porque o lance tem tudo isso. E a partir do instante, o Kahneman deixou de jogar futebol quando surgiu o VAR no futebol brasileiro. Que o Chico Garcia, inclusive, aplaudia. Que zagueirão. A gente sabe como é que ele jogava. Jogador violento. E eu não tenho medo de falar porque era mesmo. Cansei de ver ele arrebentar, pegar jogador. E acabou. E aí acabou. Surgiu o VAR, acabou. O Kahneman, fez bem o árbitro. Outro, ele empurra mesmo, impediu que o jogador subisse. E, pra mim, lance bem anulado. Marco Aurélio Cunha. Olha só, a bola está tão alta que o Kahneman e os dois jamais pegariam essa bola. Então, não há como alcançar essa bola. É um lance totalmente normal para mim no futebol, um bloqueio. E aí vem o jogador do Grêmio lá atrás e cabeceia pro gol. Eles não influíram no lance em momento algum. Para mim, um confronto de dois jogadores, três jogadores, um batendo no outro, nada, absurdo anular esse gol. Bloqueio nas costas, doutor? Bloqueio, Mas nas costas, ok, na sua frente se bloquear, mas ok. e a falta antes? Mas foi mas um vai empurrando o outro, é igual dominó. Então, mas o cara do CSA empurrou ele antes. Talvez se não tivesse empurrado, não teria sido. Ele não ia pegar a bola. Então quer dizer que se o outro estivesse matando lá do lado, não pode dar falta porque não está participando da jogada. A questão é o seguinte, nós estamos analisando por esse ângulo. Olha onde o juiz está, ele está vendo o braço esquerdo do Kahneman e o outro braço assim, a posição do juiz, olha lá, ó. Por isso que ele teve a certeza de dar a falta. Entendeu? Ele só foi no VAR para concluir aquilo que ele tinha visto e que chamaram. Falta nenhuma aí, então, nenhuma. O Ronaldão. Eu tô nessa linha aí de contato, porque tudo bem que tá o Kahneman ali, né, meu? Acho que foi por isso que o juiz já deu a falta, mas assim, esse contato, eu vou na linha do doutor no seguinte também, essa bola tá viajando lá pro fundo já. Onde estava tendo esse combate aqui, teve o choque teve dentro da área. Sempre teve dentro da área. Então, pra mim, aí, não teve nada não. Acho que o Grêmio reclama com razão, pra mim. Everton Guimarães. Renata, vamos lá. É que a gente está olhando muito o lance da mão nas costas, mas para mim a falta, eu reconheço que o Grêmio tem sido muito prejudicado. Nesse lance eu acho que o Grêmio não foi e para mim a falta não foi nem o empurrão nas costas, mas o pisão que o Kahneman dá no calcanhar do zagueiro do CSA. Ele chega antes de ser empurrado, o Kahneman, ele pisa no calcanhar do defensor. O lance é claro. Ele pisa no calcanhar do defensor que ficou caído com ele. Então, para mim, a falta é ali, é embaixo. Para mim, a falta foi embaixo. O tranco aconteceu, fizeram a dança do machixe, meus contemporâneos vão saber bem do que eu estou dizendo, mas ele pisa no calcanhar, quase tira a chuteira do zagueiro. Então, para mim, foi falta, Renato. Eu acho que não é. O Grêmio tem sido prejudicado, mas nesse lance aí, para mim, houve a falta. Pois é. Capelani, sua opinião. Renato, eu queria te corrigir ao vivo para todo o Brasil. Atenção, fique até comigo, preste atenção. Você só errou uma vez na vida. Quando você achou que você estava errada. Porque você foi brilhante, foi assertiva, foi certeira no lance. E não tem nada desse negócio de ai, que vergonha, ai, que absurdo. É bem verdade. O Grêmio está sendo prejudicado ao longo da temporada, como o Sport, entre outros clubes. A banca paga e recebe, que nem falou presente. Mas muitas vezes, quanto que vocês não receberam, hein, presente? Quanto? E nunca vi ninguém do Grêmio falar nada. Assim como nunca vi ninguém que foi beneficiado por alguma coisa. Então, Renata, eu concordo 1000% contigo. Tem nada de vergonha, de absurdo, que não sei o quê, parem as máquinas, que não sei o que lá. O lance que o Everton cita, faz um exercício você que está assistindo aí o Jogo Aberto. Joga aí no Twitter, no X, seja lá o que for, coloca Kahneman, aí você põe lá em vídeos, começa a procurar. A maior parte das imagens mostra a pegada em cima. Poucas imagens mostram embaixo o contato. Ele tira a base na hora da subida do jogador do CSA. Esse lance, para mim, se fosse no meio campo, era falta dentro da área, porque saiu do Grêmio, não importa. Então, o lance, para mim, foi corretamente anulado. Podem chorar e chora mais que chorar no lugar é na cama, Renata. Capela, a Copa do Brasil, ela é cruel, porque ela coloca frente a frente times que estão desnivelados em outras situações. Então, muitas vezes, por você ser da Série A, por você ter tradição, vários títulos, imagina-se que vai ser fácil, vai ser tranquilo, vai passar com a camisa. Isso não existe. Eu, como torcedora, fui eliminada pelo Globo. O Globo fez o quê depois disso? Nada, mas é conhecido porque eliminou o Inter de uma Copa do Brasil. O Grêmio empatou com o São Raimundo de Roraima, que não tem divisão. Passou nos pênaltis. O Grêmio empatou com o Atlético,
que é um time que está começando a ter alguma coisinha, mas tem chão ainda. E aí o Grêmio perde para o CSA por 3-2, um jogo que o time alagoano buscou até o final, batalhou, coisa que ontem o Grêmio ficou esperando o quê? Se ele precisava reverter uma vantagem do adversário. Então o Grêmio tem que acordar, porque ele tá mal no Campeonato Brasileiro, o Grêmio não foi bem na Copa do Brasil, não só nesse confronto, mas nos outros. Então tem que acordar, vai ter que contratar, vai ter que melhorar. E aí ficar só falando de arbitragem, que tem justiça, eu concordo com o Everton, tem vários lances que o Grêmio foi prejudicado sim. O Grenal, eu falei aqui que eu teria dado aquele pênalti para o Grêmio, que o Braulio não deu. Falei do jogo de São Paulo, que eu acho que o Grêmio não foi prejudicado, mas ok. Tem gente que acha que o Luciano encenou, que aquilo não existiu. Enfim, só que aí, na Copa do Brasil, tem que olhar para os problemas. E o Mano Menezes foi o mais sensato. Ele falou, a arbitragem é um problema, mas aqui a gente tem que olhar para o nosso lado. E a culpa é minha. Ele disse isso. Eu sou o culpado. Então, é isso. Não, isso eu concordo. Não dá pro Grêmio colocar a culpa só na arbitragem, sendo que não produziu nada na Copa do Brasil. O Grêmio quase foram 2 vexames, né? Contra, você falou, um clube que não tem nem divisão, Atlético, que agora tá surgindo. Contra o CSA mereceu a classificação. Esse lance, no meu ponto de vista, que não deveria ter sido anulado, lógico que o Grêmio reclama dessa forma, só que não jogou bola pra passar também, não jogou. Ai, Gustavo e Betão, obrigada pela camisa que chegou aqui. Olha que linda! Como é que é? Vamos lá, cada um. A gente deu, cada um aqui deu uma definição. Você não uma pro Chico? Ele gosta de azul? Não, aqui é Chico sempre afônico, né? Aqui a minha é confirmada a saída antecipada. A sua, Cicinho? Cicinho sabia antes. Edu! Cancelado sua acesso. Cancelado seu acesso. Cancelado seu acesso. Ronaldão, a sua? A minha, como é que eu falei? É cai sem anúncio. Ai. Quer dar uma olhadinha? Eles mandaram um recado. Obrigada, pessoal do CSA, por lembrarem de mim. Não sei por que lembraram, mas lembraram e eu agradeço muito. E aqui em Rede Nacional. Com sua amizade, né? Aí, Renata Pan, nós vai te enviar a camisa do CSA, viu? Aqui é o Gustavo Nicola, aqui é o Betão. Nós vai mandar pra você a camisa do CSA, valeu? Deus abençoe, viu? É nóis. Já coloquei, inclusive, esse recado lá no Instagram, pode olhar, tá tudo certo. Agora, é isso, gente, a Copa do Brasil tem jogos hoje, amanhã, todo mundo tem que ficar atento. Avisar o Grêmio também, que no Sul é só o chororado que pode chorar, pô. Não pode ficar chorando todo mundo ao mesmo tempo. Faz favor, hein? Vamos parar com isso. Quem mandou contratar o Mano? Quem mandou contratar o Mano que só empata? Ou empata alguém de 1-0, pô. Aí quer ganhar de 2. CSA, lembraram de mais uma, chora sobre a arbitragem. Mas você sabe que estava escrito, né? Todos nós sabíamos aqui. Pela própria campanha do Grêmio, cara, que foi pífia, as pessoas têm que assimilar e falar, nós estamos errados. Não ganhou uma na Copa do Brasil. Então, meu amigo Ulisses Costa, você tá demais. Nós estamos errados. O jogador tem que ter consciência. Cara, olha o que nós estamos jogando. Nós estamos errados, nós temos que melhorar isso aqui. Entendeu? Não, e foi totalmente passivo de novo. O ano todo tá assim, né? Entendeu? Foi totalmente passivo. A arbitragem, o Grêmio foi prejudicado. Foi prejudicado, não tem problema, tudo bem. Mas isso tem acontecido muito na arbitragem do futebol brasileiro com todos. Ao contrário, sempre na atividade está João Pedro Sgarbi. YouTube, lá, o Capelanes, vamos ver se ele tem a prévia do Corinthians para logo mais contra o Novo Horizonte. João Paulo, cadê você, João Paulo? Agora quero saber se você tem a prévia, se já tem alguma escalação aí rodando. Menina Renata, ele tá na praça, dá uma olhada. Vai, Corinthians! Olha lá, quer ver? Só tá sem o áudio, né? Não dá pra fazer. Eu não conheço mímica. Leitura eu não labial, sou especialista. Tenho dificuldades. Leitura labial. Cortaram o Wi-Fi lá. Eu gostei daquele lugar que ele tava, viu? Ali a Praça Ronaldo Giovanelli. Você tem, peraí, você tem campo, você tem praça. Cortaram o Wi-Fi lá. Não, que cortaram o Wi-Fi, que é o doutor Bituca. É a sua, velho. Doutor Bituca? Doutor Bituca, aí fica aí, ó, colocando o Ziquezira na Praça do Ronaldo, velho. Bituca ou Bitoca? O que foi, cara? Você viu que ele apertou Bituca ou Bitoca? Do bagulho do Bob Marley. Eu não sei, falou o quê? Ele apertou pra você Bituca ou Bitoca? Eu não sei, aí foi sua escolha. Tô gritando no meu ouvido aqui, meu Deus.
Denis voltou? Oi. Tô aqui, 100%, porque o negócio é o seguinte, eu vou explicar pra você. Eu tava até buscando a prévia, a escalação e tal. Não vou mentir pra quem tá indo aqui. Tamo buscando, né? Porque o Dorival faz um outro mistério, mas eu não tenho a prévia da escalação. Mas eu tenho a prévia do cardápio e vou explicar pra você. Olha só que coisa maravilhosa. O nosso cabeça vai mostrar pra galera. Estamos aqui na Praça Ronaldo Giovanelli. E aqui no Camarote Felzoni, o negócio é o seguinte... Cada ambiente tem um prato típico. Lá mais próximo do campo você tem um sorvetinho. Aqui mais próximo do centro você tem a feijoada, quarta-feira. E aqui na Praça Ronaldo Giovanelli, eu não sei. Eu queria saber qual que é o menu que vocês entregam pra quem vem aqui pra... Ah, o que que é esse aqui? Esse aqui... Oxi, frango. Isso aqui é um frango? Frango. Por que um frango? Não, me pediram uma proteína, eu trouxe o frango. Ah, entendi. Não tem nada a ver com a Praça Ronaldo Giovanelli, né? Não. Ah, entendi. Então o negócio é o seguinte, Renato. Os dois estão expulsos da praça, vou chamar a aqui polícia. um frango. E vou além, Ronaldo. Eles estão querendo preparar aqui no camarote atrás. Chama a polícia. Granja Giovanelli. Você concorda, Ronaldão? Olha o franguinho aqui, menino. Deixa eu falar, zapa dessa praça aí, que eu já chamei a polícia. Vai chegar aí o batalhão, já, escuta a sirene aí. Sai fora daí, Não, ó. mas para aí, que coisa chique. Gente, Praça Ronaldo Giovanelli. É chique. Parabéns, isso é pra poucos. Ó, praça, busto e campo. Eu sou demais. Eu não sabia, mas eu sou demais. Ronaldão inspira os caras hoje pra que todo mundo entre ligado, pra que o time vença o Novo Horizontino. Eu queria ter uma música também. Você ligou para assistir. Eu não tenho essa música ainda, eu vou fazer uma. Você gostou da música, né? Gostei. No grupo ele Será tá que precisa de um cantor nessa praça aí? Ele tá comendo lá na praça? Cara, mas assim, Chama é lindo, a polícia é lindo pra ele, lugar. velho. A Tem praça, é maravilhosa. busto, campo e frango. Frango é quem tá aí agora. E ele vai comer todo o frango. Gente, ele não aguenta. Ele sabia, as pessoas não sabem, o Capelani, se ele começa qualquer refeição, ele vai até o final. Ele jamais, porque a comida é uma coisa tão sagrada, E de come verdade. com uma delicadeza, Não, né? não. O Capelanes tem isso e de verdade. É um troglodita comendo. É correto. Tem outro Ele vai aqui até também. o final. E pega a comida dos outros também, né? Também, se você deixar uma coisa pro prato, ele vai lá e pega. Igual o Ulisses. Mas foi bom saber que o prato especial ali na praça é o frango, hein, Ronaldão? Gostei de saber. O prato do dia lá é frango, então... Não tem só frango não, viu? Parabéns. Se você pedir, tem cabeça de porco. Tem tudo lá, bebedo. Tem. Ó, para Tem um com isso timbu aí. Essa praça não tem isso aí, não. Não pode ter essa nuvem também lá, não. Pode parar. Sem nuvem na praça. Falando em parar, né? Voltamos, mas é ao vivo. Que besteira. Muito bem, agora vocês vão ver aqui no telão pleno, internacional, poliglota, um cara inteligente. Começou aqui com a gente uma evolução bombástica, estratosférica. Felipe Killing. Queremos saber tudo de Tottenham e Manchester United. Ai, Liga Europa é da Band, é ao vivo. Evento daqueles. Killing, que privilégio. Bem-vindo outra vez. Tudo bom, Renata? Que legal estar aqui com você, viu? Grande abraço, amigo que nos acompanha. Tô aqui, ó, na beira do gramado do estádio San Mamés, estádio lindíssimo na belíssima Bilbao, que foi tomada por torcedores ingleses. Cerca de 70 mil torcedores ingleses por aqui sacudindo a cidade. Tomaram a cidade e estão tomando também muita cerveja, viu, Renata? Hoje, 8h30 da manhã, fui tomar um café, pedi o meu expresso e na mesa ao lado, 4 ingleses já tomando cerveja. E é uma viagem que tem um desafio logístico e financeiro, viu? Porque os preços realmente estão altíssimos. Uma passagem de Londres até Bilbao num voo direto equivalente a R$12 mil. Hotel 3 estrelas cobrando o equivalente a R$4 mil. Conversei com um torcedor que me disse que iria dormir na praia mesmo. Vale tudo para acompanhar esse jogão. Tanto o United como o Tottenham enfrentam uma seca de títulos. A última vez que o United ganhou a Liga Europa foi em 2017. A última vez que o Tottenham ganhou a Liga Europa foi em 1984. Eu não era nascido, você também não era nascida, viu, Renata? Então tem muita gente que nem viu o Tottenham levantar um título europeu, então um clássico inglês, decidindo a final da Liga Europa e também uma vaga na próxima Liga dos Campeões.
Tá aí o Killing, então, trazendo informações daqui a pouquinho. Muito obrigada, Felipe Killing, diretamente de Bilbao, porque a Band transmite a final da Liga Europa inglesa total, Tottenham e Manchester United. E é o seguinte, nós estamos aqui na vibe da Copa do Brasil, da Liga Europa, aquela coisa toda. E vamos, então, de Corinthians e Novo Horizontino e aquele momento esperado, aguardado, desejado por quem acompanha o jogo aberto. Como é que é? 1-0 na ida, Ronaldão. O que é? Qual é o momento agora? Momento de muita reflexão, muito amor à camisa. Você já falar palpite. Palpite. Fralda. Momento fralda. Você pediu palpite! Você é o melhor nesse quesito. 2-0 para o Corinthians. Um gol do Yuri Alberto e outro de Romero, porque eles vão disputar a artilharia na arena. Sempre Romero. Pronto. O Romero faz gol todo jogo. Nossa, ele começou. Ele iniciou a sequência. Então agora nós vamos com Ulisses Costa. Você sabe que o gol tá lá, né? Pela ponta direita, ela foi chuta pra Renata Fã. Ó, vou falar pra você. 3-1 pro Corinthians. 3-1 Corinthians. E eu não estarei lá, mas se eu estivesse, eu estaria na ponta esquerda, bem longe de você. Sim, mas em algum momento os caminhos se cruzam, fica tranquila. Dançou, hein, gordinho? Futebol proporciona isso. Dançou, hein? Mas eu quero você bem longe de mim também. Eu quero você bem longe de mim também. Bem longe. Essa foi aquela entrada no... Nossa senhora. Essa foi tipo Ferrarese, é pior que a do Ferrarese. Essa foi pior que a do Pensamos Ferrarese. juntos. E aí, Sgarbi, qual é o seu palpite? Você, agora foi bem. É jogo difícil, né? Jogo complicado, mas o Corinthians ganha 2-1. Olha, Cicinho. É, jogo complicado mesmo. Gozado Corinthians... do Náutico não era. Ah, mas é diferente. Então deixa eu dar... Olha, ele é o Marco Aurélio Cunha. Corinthians joga como nunca e perde como sempre. 1-0 no Horizontino e perde nos pênaltis o Corinthians. Mas aí, Cicinho, como você mesmo diz, não é habla espanhol. Mas hoje não necessita. Fica secando então. Marco Aurélio Cunha, eu tô curiosa pra ouvir o seu palpite. É um jogo difícil, como foi o do São Paulo, né? O Corinthians venceu a primeira partida, eu acho que vai jogar por um empate ou 1-0 Corinthians. Acho isso. Talvez 1-0 Corinthians. João Paulo Capelanes, o seu palpite. Deixa eu ver se ele vai aparecer lá ou é aqui, porque ele é super... Olha, que isso? O que tá acontecendo? É penitência, só pode. Aqui não tem água, tá tomando da fonte. Ele tá pegando o dinheiro da fonte, não é tomando água. É hoje. Ó, 2. 2-0, Novo Horizontino. Vai! Não. Se o cara tiver com a televisão... Gente, não é possível. Eu falei, ele não fez o que eu vi. Mas eu avisei você. Doido é o Léo que deixa ele entrar lá. É, o Léo Rizzo que é culpado. O Léo Rizzo que é culpado. Edu Draceira, seu palpite pra hoje. 1-1, Renata. Hoje eu vou com o meu amigo Ronaldão, que ele tá style, de óculos, escuro. 2-0 Corinthians. Olha! Ele tá parecendo segurança de carro forte. Ei, Ronaldão! Bora. É isso! Bora que eu tô nervoso. Acabou! Amanhã tem mais. O Neto chega com os donos da bola. Valeu! Beijo, beijo, beijo. Olha lá, olha!